Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, O Despertar do Sistema. Capítulo 391. O feitiço continuou, mas não estava completo. A magia se distorcia e instável. Dudley, alheio como sempre, apenas ficou parado com um sorriso presunçoso, convencido de que havia feito algo grandioso. Harry resistiu à vontade de debochar. Então era isso que eles andavam fazendo? Correndo para Voldemort, implorando por magia como um bando de tolos desesperados? Ele teria rido se não fosse tão patético. A superfície do caldeirão subitamente tornou-se vítrea, lisa e imóvel por meio segundo. Então explodiu para cima em uma violenta onda. Uma coluna de fumaça subiu aos céus, de dentro dela, uma figura emergiu lentamente. Voldemort. Seu corpo fora restaurado, alto e esquelético, a pele pálida esticada sobre traços angulosos. Olhos vermelhos brilhavam através da névoa, e longos dedos com garras se flexionavam ao lado do corpo enquanto ele respirava pela primeira vez em sua nova forma. Ele permaneceu ali, em silêncio por um instante, absorvendo o ambiente ao seu redor. Rabicho, ainda ofegante, caiu de joelhos. Meu senhor, funcionou. O senhor retornou. Os dedos do Lorde das Trevas se contraíram, os olhos se estreitaram. O feitiço funcionara. Ele estava inteiro, mas algo faltava. Uma certeza que ele esperava desaparecida, substituída por algo estranho. Um erro. Em algum lugar, de alguma forma, um erro fora cometido. Voldemort não respondeu imediatamente. Seu olhar percorreu o cemitério, demorando-se em Rookwood, depois em Rabicho, depois em Duda e Avernow, antes de finalmente pousar no sósia sob o efeito da poção polissuco. Houve uma pausa. Então, seus olhos se estreitaram. Harry observava divertido enquanto a ficha começava a cair. Algo estava errado. O ritual funcionara. Voldemort estava ali, completamente ressuscitado, mas a magia ainda parecia estranha. O ar não se acalmara. A tensão ainda pairava no ar, como se o próprio feitiço não estivesse totalmente convencido do seu sucesso. Rookwood deu um passo cauteloso para a frente. Meu senhor? Voldemort o ignorou, erguendo a própria mão. Cerrou os dedos em um punho e depois os abriu, testando sua magia. O ar ondulou com energia sombria, mas era diferente. O olhar de Voldemort se voltou para o clone sob o efeito da poção polissuco, sua expressão escurecendo. Ele estendeu uma mão pálida em direção a Rabicho, que se apressou em entregar a varinha que havia recuperado do Vale de Godric tantos anos atrás. Voldemort a girou entre os dedos antes de estalar os dedos, enviando uma forte onda de magia pelo ar. Um sorriso de escárnio surgiu em seus lábios. Então, ele se voltou para a segunda varinha, aquela que Rookwood havia tomado do sósia. Seus dedos mal a roçaram antes que ele franzisse a testa. Um movimento rápido, e com um estalo seco, a varinha se partiu em duas. É uma farsa, disse Voldemort, deixando os pedaços quebrados caírem no chão. Seus olhos voltaram-se para a figura amarrada, estreitando-se em suspeita. E ele também é. O cemitério ficou em silêncio por um instante, exceto pelo borbulhar do caldeirão. A varinha de Rookwood se contraiu levemente, seus olhos alternando entre o duplo e Voldemort, percebendo o que acabará de acontecer. O olhar de Voldemort desviou-se, fixando-se num espaço aparentemente vazio a poucos metros de distância. Seus lábios se curvaram num sorriso irônico. Você realmente achou que poderia me enganar? O clone sob o efeito da poção polissuco inspirou profundamente, mas Harry, escondido sob sua capa da invisibilidade, encostado em uma lápide, permaneceu imóvel. Harry não ficou surpreso. Então Voldemort consegue sentir minha presença. Ou melhor, consegue sentir capas. Igualzinho a Dumbledore. Ele já suspeitava disso, mas agora estava confirmado. Nigel, com um tom de verdadeiro arrependimento, se pronunciou. Desculpe, Harry. Este é mais um daqueles segredos. Como o caso das Horcruxes. Eu não queria esconder isso de você, mas não posso dizer mais nada. Harry não se importou. Quando recebeu a capa da invisibilidade pela primeira vez, nem mesmo o sistema conseguiu identificá-la. Mais tarde, Nigel explicou que ela estava ligada a uma das 3 entidades da criação. Na época, Harry não fazia ideia do que isso significava, mas assim que dominou a forma astral, reconheceu a mesma energia em Dumbledore. E agora, parado ali no cemitério, ele podia senti-la novamente fraca, mas presente, emanando de Voldemort. Era mais fraca que a de Dumbledore, não tão definida, mas estava lá. Faz sentido. No seu primeiro ano, quando ele se esgueirou por fofo e entrou na câmara final, que Helmor Morte conseguiu encontrá-lo sob a capa. Não foi visão, não da maneira usual, mas como percepção. Voldemort sabia que ele estava lá mesmo quando deveria estar invisível. E agora, lá estavam eles novamente. Cenário diferente, mesmo problema. Voldemort talvez não conseguisse vê-lo diretamente, mas podia sentir algo. A capa, sua presença, ou qualquer magia a ela ligada, Voldemort estava ciente. Harry expirou pelo nariz. O sósia sob o efeito da poção polissuco estava fazendo seu papel direitinho, mantendo o rosto cuidadosamente inexpressivo apesar de toda a atenção agora voltada para ele. Rabicho, ainda segurando o toco sangrando, olhou nervosamente entre Voldemort e Rookwood. Duda parecia vagamente confuso, como se não soubesse se deveria se orgulhar de si mesmo ou se preocupar. Walter, sempre o idiota, apenas parecia presunçoso. Voldemort deu um passo à frente, seus dedos esqueléticos se curvando levemente. Você pensou em me enganar, ponderou sua voz suave, mas com um toque de aspereza. Seus olhos vermelhos se demoraram no duplo antes de se voltarem para o espaço onde Harry estava escondido. Um truque inteligente, mas não inteligente o suficiente. Voldemort agarrou o braço de Rabicho e pressionou a varinha contra a marca negra, esperando que seus leais comensais da morte chegassem. Permaneceu imóvel por alguns segundos, aguardando. Nada aconteceu. Seus olhos vermelhos piscaram, seus dedos apertando a varinha. O silêncio se prolongou. Rookwood se remexeu desconfortavelmente.
Dudley olhou em volta, claramente confuso. Até mesmo Rabicho, ainda segurando o toco sangrando, arriscou um olhar para o braço, como se esperasse que a marca começasse a arder de repente. A expressão de Voldemort escureceu. Covardes! Cuspiu ele com a voz cortante. Seus dedos se contraíram, e com um movimento rápido do pulso, ele fez Rabicho cambalear para trás. Sua paciência havia se esgotado. Ele voltou sua atenção para o espaço vazio onde sentirá a presença de Harry, erguendo a varinha. Não importa. Você não sairá daqui vivo. As palavras mal saíram de sua boca quando ele percebeu que algo estava errado. O Double havia sumido. E a taça também. Os olhos vermelhos de Voldemort percorreram o cemitério. Sua expressão não mudou, mas a tensão em seus ombros dizia tudo. Ele havia calculado mal Harry a quilômetros de distância, pousou com um baque dentro dos limites de Hogwarts, parando bem em frente à entrada do labirinto. O ar fresco da noite o atingiu, e o som de aplausos distantes e o farfalhar das sebes ao redor do campo de quadribol se infiltraram no silêncio. Ele expirou pelo nariz, girando os ombros. Essa foi por pouco. Uma voz ecoou em sua mente. Harry, isso era ridiculamente perigoso. Ele não respondeu. Nigel prosseguiu mesmo assim. Admito, seu plano foi brilhante. Mas você não pode esperar que tudo saia como deseja. Por sorte, Voldemort, como está agora, não está completo. O ritual falhou. Eu percebo, ele não consegue conjurar feitiços com a mesma facilidade de quando estava no auge. É por isso que ele estava adiando. Harry refletiu sobre isso. Fazia sentido. A ressurreição tinha funcionado, mas não perfeitamente. A instabilidade na magia, a hesitação antes de conjurar, tudo se encaixava. Não era o suficiente para enfraquecer Voldemort, mas significava que ele não estava em plena força. Bom, Harry olhou em volta. As arquibancadas ainda estavam cheias, a tarefa ainda em andamento, embora ele pudesse ver as faíscas da varinha de Fleur iluminando algum lugar dentro do labirinto. Ele havia retornado sem que ninguém percebesse. Era tudo que ele precisava. Só mais uma coisa, disse Nigel após uma pausa. Dudley e Vernon. Posso imaginar o que vocês estão pensando, mas... Harry bufou. Que se danem. Nigel não insistiu no assunto. Harry mandou o sósia de volta para o refúgio Potter. Ele não tinha intenção de deixar aquele comensal da morte sair novamente. O homem sabia demais, e embora Harry não fosse matá-lo, também não era estúpido o suficiente para libertar alguém que pudesse expor seus planos. O tolo havia cumprido seu propósito, que apodrecesse na floresta. Guardando a capa da invisibilidade, Harry voltou sua atenção para a taça tribruxo em sua mão. O peso dela era insignificante comparado ao que representava. Voldemort estava de volta. O mundo precisava saber. Ele verificou a gravação mágica que havia feito Rookwood, Rabicho e Voldemort juntos no cemitério. Ela não capturou o ritual em si, nem a presença do sósia, nem as palavras de Voldemort sobre ele ser uma impostora. Apenas o suficiente para provar o retorno do Lorde das Trevas. Com isso resolvido, ele se virou e começou a caminhar em direção à saída do labirinto. As sebes densas se moviam levemente enquanto ele se movia, o ar ainda vibrando com a magia residual dos encantamentos da tarefa. Ele ignorou. Não havia mais nada naquele labirinto que pudesse representar um verdadeiro desafio para ele. A conexão entre as relíquias da morte não é nova, e também não é uma ideia original minha. Nem sei se é canônico ou fanfic, mas nos livros, Dumbledore sempre consegue sentir a presença de Harry, mesmo quando ele está sob a capa da invisibilidade. Eu já havia insinuado isso no primeiro ano. Quando Harry apareceu no espelho de Ogezed, que Helmor Mortius sentiu apesar da capa. Isso foi intencional. Mais tarde, Harry escondeu a capa e usou o anel da invisibilidade, para reforçar a ideia de que era o anel que o tornava invisível, e não a capa. Isso não foi apenas uma manobra de despiche, mas sim uma estratégia. Porque a essa altura, ele já suspeitava que Voldemort conseguia senti-lo de alguma forma. Capítulo 392. Assim que Harry saiu para o campo aberto, o rugido da multidão o atingiu. As arquibancadas estavam lotadas, estudantes e visitantes se inclinando para a frente ansiosos. No momento em que o viram segurando a taça, o barulho aumentou vivas aplausos gritos. Bagman, de pé perto da área dos juízes, ergueu sua varinha para amplificar a voz. Senhoras e senhores, temos o nosso campeão, Harry Potter. A multidão explodiu em aplausos, mas Harry mal prestou atenção. Ele avistou Dumbledore observando do pódio dos juízes, sua expressão calma, mas seus olhos azuis penetrantes, já captando cada detalhe. Snape estava de pé ao lado, braços cruzados, seu olhar indecifrável. Os alunos de Durmstrang e Belch Batons também assistiam, alguns cochichando entre si. Fleur acabará de sair do labirinto com uma aparência um tanto abatida, um corte na bochecha e as vestes rasgadas. Ela piscou ao ver Harry já parado ali com a taça nas mãos. Krum ainda não havia saído. Harry passou por Bagman sem sequer lhe lançar um olhar. O homem já se preparava para algum anúncio grandioso, mas Harry não estava interessado. A multidão vibrava, mas seus aplausos mal se faziam notar enquanto ele caminhava em direção à área dos juízes. Ele não parou em Dumbledore. Nem sequer o cumprimentou. Em vez disso, foi direto a Amélia Bones. Tia cumprimentou ele, inclinando-se ligeiramente como se estivesse simplesmente lhe dando os parabéns. Amélia, sempre perspicaz, inclinou a cabeça o suficiente para escutar. Crouch Jr., Harry murmurou baixinho, se passando por Moody. Agora mesmo. Ela não hesitou, não perdeu tempo perguntando como ele sabia. Seu rosto se fechou quando ela se levantou abruptamente, sua voz cortando o ruído. Prendam Alastor Moody imediatamente. Cerquem a escola. A mudança repentina na atmosfera foi instantânea. Os aurores posicionados ao redor do campus entraram em ação imediatamente, varinhas em punho, dirigindo-se ao labirinto. O barulho das arquibancadas diminuiu, alunos e visitantes se virando confusos enquanto a ordem firme de Amélia anulava o clima festivo. Dumbledore se levantou com uma expressão cuidadosamente neutra, embora seus olhos azuis brilhassem com algo indecifrável.
indecifrável. Senhora Bones, posso perguntar do que se trata? Amélia nem sequer olhou para ele. Alastor Moody, repetiu ela com a voz embargada. Agora, a urgência em seu tom fez com que os outros professores também se levantassem. McGonagall franziu a testa. O olhar de Snape oscilou entre Amélia e Harry, os lábios se comprimindo em uma linha fina, e então fixou os olhos em Karkaroff. Harry permaneceu onde estava, deixando Amélia assumir o controle. Ao contrário de sua antecessora, Madame Bones, você está realmente fazendo alguma coisa. Minutos depois, os aurores retornaram, arrastando Moody que se debatia para o palco. O homem se contorcia, rosnando maldições, sua perna mágica chutando enquanto ele lutava contra o aperto deles. Isso é um absurdo, berrou Moody. Sua voz estava rouca, seus olhos arregalados, seu olho verdadeiro se movendo freneticamente enquanto o mágico girava em todas as direções. Você acha que pode simplesmente... Seu discurso foi interrompido quando um auror o obrigou a se ajoelhar. Amélia deu um passo à frente. Alastor Moody, disse ela com tom severo. Ou melhor, o homem que se faz passar por ele. Um murmúrio percorreu a multidão, a confusão se espalhando rapidamente. Sussurros irromperam entre os alunos, alguns esticando o pescoço para ver melhor, enquanto outros se voltavam para os vizinhos, tentando entender o que estava acontecendo. Até mesmo os professores trocaram olhares incertos, seu clima festivo dando lugar a algo muito mais sério. Snap, sempre um passo à frente quando se tratava de traição, agiu antes que qualquer um pudesse reagir. Com um rápido movimento de sua varinha, ele retirou uma poção de suas vestes e a forçou goela abaixo de Moody. O homem no chão se debateu violentamente, engasgando enquanto o líquido queimava seu organismo. Um segundo depois, a transformação começou. O olho mágico que girava descontroladamente na órbita, subitamente se contraiu e pressionou com força contra seu crânio, como se tentasse forçar a saída. Um grito gutural rasgou sua garganta enquanto suas feições se contorciam e derretiam, a pele borbulhando enquanto seus membros se debatiam contra as amarras. O cinto que prendia sua perna protética se rompeu, e o membro de madeira, agora inútil, caiu na plataforma com um estalo seco. A multidão silenciou, assistindo em horror atônito enquanto a ilusão finalmente se desfazia. O homem convulsionando no chão não era Alastor Moody. Seu rosto se reformou, seu cabelo escureceu, seu corpo encolheu ligeiramente. Quando a dolorosa transformação terminou, o homem ofegante no chão era alguém completamente diferente. Bartemius Crouch Jr. Um silêncio atônito tomou conta das arquibancadas. Então, de repente, o silêncio foi quebrado. Os estudantes irromperam em sussurros frenéticos, suspiros ecoando pelo campo enquanto a ficha caía. Isso é, não é isso? O filho de Crouch, mas ele deveria estar morto. Lá no pódio dos juízes, Dumbledore permaneceu imóvel, com o olhar fixo no homem aos pés de Snape. Ao lado dele, McGonagall estava rígida, com uma das mãos cobrindo a boca em choque. Os outros professores estavam paralisados, observando a cena com diferentes graus de incredulidade. Harry os ignorou. Ele enfiou a mão em suas vestes e tirou um pequeno espelho encantado, batendo sua varinha contra o vidro. A superfície cintilou antes de se expandir em uma tela mágica flutuante, exibindo a gravação que ele havia feito. A imagem ganhou vida de repente. Voldemort estava de pé, imponente no cemitério, ladeado por Rookwood e Rabicho. O caldeirão ainda borbulhava ao fundo, seu conteúdo brilhando em um vermelho sinistro. Rabicho estava de joelhos, segurando o toco sangrando, enquanto Rookwood observava atentamente os arredores. A imagem era cristalina, uma prova irrefutável. Por um instante ninguém disse nada. Então, os gritos começaram. O pânico puro e absoluto varreu a multidão como um incêndio florestal. Os alunos mais próximos da tela recuaram, alguns tropeçando enquanto tentavam se afastar. Outros taparam a boca com as mãos, os olhos arregalados de horror. A imagem de Voldemort era inegável. Não havia como confundir aquele rosto. Embora muitos nunca o tivessem visto, a simples associação do rosto à sua descrição foi suficiente para espalhar o terror. Dumbledore finalmente se moveu, dando um passo à frente, mas antes que pudesse falar, a voz de Amélia Bones ressoou, cortando o caos. Aurores, garantam a segurança do local. Sua ordem pôs os oficiais do Ministério em movimento. Os aurores posicionados ao redor do perímetro entraram em ação, varinhas em punho, enquanto se moviam para reforçar as defesas do castelo. Alguns se separaram para cercar Crouch Jr., embora fosse evidente que ele não iria a lugar nenhum tão cedo. Amélia Bones virou-se bruscamente para os aurores. Todos vocês viram as provas. Voldemort está de volta. Não permitiremos que o passado se repita. Entretanto, nas arquibancadas, estudantes de todas as casas falavam uns por cima dos outros, cada vez mais alarmados. Ele está de volta. Voldemort. Mas como? Harry se virou para os juízes, deixando o peso da situação se assentar antes de falar. A incompetência do antigo ministério permitiu que isso acontecesse. Estamos vendo o preço dos erros do passado, disse ele, segurando a taça tribruxo em uma das mãos enquanto seu olhar percorria os oficiais reunidos. Um comensal da morte se infiltrou na escola, disfarçado de professor por um ano. Ele colocou meu nome na taça 2 vezes, me forçando a participar de um torneio mortal para o qual eu nem tinha idade suficiente. Então, como se isso não bastasse, ele transformou a taça em uma chave de portal para me enviar diretamente para Voldemort para que ele pudesse terminar o serviço. Ele deixou isso reverberar por um momento antes de acrescentar. Eu tive que me preparar para isso porque sabia que não podia confiar no antigo sistema para me proteger. Isso nunca deveria ter acontecido. As arquibancadas ainda estavam um caos, os alunos cochichando em grupos frenéticos enquanto os professores trocavam olhares inquietos. Alguns olhavam para Harry, outros para a imagem que ainda pairava acima deles, a cena congelada de Voldemort parado no cemitério, Rookwood ao seu lado. Rabicho de joelhos. Harry olhou para a plateia caótica. Esta é a verdade. Vocês podem entrar em pânico ou podem se preparar. A escolha é de vocês.
Bagman abriu a boca e a fechou em seguida, sem qualquer sinal de seu entusiasmo exagerado habitual. Parecia querer amenizar a situação, mas não havia como tornar aquilo aceitável. Amélia Bones, ainda ao lado dele, já dava instruções incisivas aos seus aurores. Vários haviam saído para garantir a segurança do escritório de Moody, não, do escritório de Crouch Jr., enquanto outros permaneceram, varinhas em punho, certificando-se de que o homem não tentasse nada agora que seu disfarce de poção polissuco havia perdido o efeito. Krum está no labirinto. Já que a maldição Impérios de Crouch não funcionou graças aos meus esforços, ele foi amarrado. Você deveria salvá-lo. Harry jogou a taça tribruxo na plataforma dos juízes. Ela atingiu o chão com um baque surdo, aterrissando quase perfeitamente aos pés de Dumbledore. Ele mal olhou para ela. Pode ficar com ele. Eu não queria participar desde o início mesmo, disse ele, virando-se para ir embora. O estádio ainda estava um caos. Os alunos nas arquibancadas cochichavam furiosamente ou entravam em pânico. Os professores não estavam muito melhores. Amy McGonagall parecia mais pálida que o normal. A expressão normalmente alegre de Flitwick havia se transformado em algo sério. E a boca de Snape estava contraída em uma linha fina enquanto ele encarava a tela mágica que ainda flutuava acima deles, reproduzindo a gravação do retorno de Voldemort. Amélia Bones, imperturbável diante da crescente agitação, já dava ordens. Prendam Crouch Jr. adequadamente. Levem-no diretamente ao Ministério, segurança máxima. Quero que lhe administrem Veritaserum imediatamente. Precisaremos de um depoimento completo. Os aurores não perderam tempo, puxando o Comensal da Morte agora exposto para cima e o imobilizando com amarras mágicas mais apertadas. Ele se debateu por apenas 3 segundos antes de ficar inerte, provavelmente percebendo que não havia escapatória. Harry não ficou para ver o caos se desenrolar. Ele já estava em movimento, abrindo caminho pela multidão atônita sem olhar para trás. Chegou ao castelo e subiu as escadas de 2 em 2 degraus. Capítulo 393. Ao chegar ao dormitório, Harry fechou a porta atrás de si e soltou um suspiro pesado. Droga! Passou a mão pelos cabelos, franzindo a testa para o chão. Me acomodei de novo. Ele havia levado em conta a capacidade de Voldemort de sentir sua presença, pelo menos em teoria, mas estar naquele cemitério fizera lembrar de como as coisas poderiam facilmente sair do controle. A capa da invisibilidade sempre fora confiável, mas agora ele sabia, sem sombra de dúvida, que tanto Dumbledore quanto Voldemort podiam rastreá-la. O que significava? Harry exalou pelo nariz. Aquele velho é esperto. Ele quase conseguia ver a cena agora. Dumbledore, anos atrás, entregando-lhe a capa como um avô benevolente. Aqui tome uma antiga herança de família, vá aprontar, rapaz. Enquanto isso, cada vez que Harry a vestia, Dumbledore provavelmente o observava vagar pelo castelo, mapeando seus movimentos, seus hábitos, suas escolhas. De certa forma, foi genial. Dar à criança os meios para se esgueirar e depois monitorá-la sem que ela soubesse. Deixá-la pensar que está se safando enquanto você a mantém exatamente onde quer. Ele sentou-se na cama, girando os ombros. Voldemort havia ressuscitado, mas não sem problemas. Algo dera errado com o ritual. Harry havia se certificado disso. A instabilidade do feitiço, a hesitação de Voldemort ao conjurá-lo. Ele não estava com todo o seu poder. Isso não o tornava inofensivo, mas dava a Harry tempo. E depois havia Dudley e Vernon. Harry encostou-se na cabeceira da cama, encarando o teto. Aquela parte fora inesperada, embora, em retrospectiva, ele devesse ter previsto. Eles não eram exatamente do tipo que ficavam sentados aceitando o destino. Sempre quiseram ter controle sobre a casa, sobre as próprias vidas, sobre ele. A magia os aterrorizava, mas agora, com alguém prometendo poder em vez de ameaçá-los com ele, eles se agarraram a ela como cães famintos. Patético, murmurou Harry. Ele nem estava com raiva, apenas desapontado. Dudley, de todas as pessoas, achando que tinha alguma importância real no grande plano de Voldemort, correndo por aí bancando o Comensal da Morte Júnior como se isso não fosse matá-lo assim que perdesse a utilidade. Vernon, pior ainda, acreditando que um homem como Voldemort o veria como algo além de um peão descartável. Não é problema dele. Ele se espreguiçou, deixando a tensão se dissipar de seus músculos. Tinha trabalho a fazer, mas por hora, deixou seus pensamentos se acalmarem. Voldemort estava de volta. O mundo entraria em pânico. E Harry, bem, ele tinha preparativos a fazer. Harry exalou pelo nariz, com os pensamentos vagando para outra coisa. No início do ano, ele fez uma promessa. Crouch Jr. já havia escapado da justiça uma vez. Ele ajudara a torturar os pais de Neville até a insanidade e sairá impune porque seu pai fora poderoso o suficiente para abafar o caso. Essa injustiça pairava como um fantasma sobre a vida de Neville e meses atrás, Harry lhe dissera. Crouch Jr. seria o próximo a ser enfrentado quando chegasse a hora. E agora? Agora, o homem estava sob custódia do ministério, enfrentando o julgamento sob a supervisão de Amélia Bones. Harry teve a chance, ele poderia ter feito isso, poderia ter entregado o Comensal da Morte a Neville e deixado que ele decidisse. Mas quando se aproximou dele mais cedo, Neville apenas balançou a cabeça e deu um tapinha no ombro de Harry. Fico feliz que você esteja bem, disse ele simplesmente. Tia Amélia não vai deixar barato. Você já fez o suficiente. Por um instante, Harry considerou insistir, mas a expressão de Neville era firme, resoluta. Não há de alguém que recuava, mas há de alguém que encontrara paz em saber que a justiça seria feita. Então Harry deixou para lá. Na manhã seguinte, Hogwarts estava uma bagunça. No instante em que Harry entrou no salão principal, o barulho o atingiu como uma avalanche.
Os alunos fervilhavam de energia frenética, agrupados em grupos, cochichando furiosamente durante o café da manhã. O profeta diário não perdeu tempo. Primeira página em negrito. O retorno do Senhor das Trevas. Potter apresenta provas inegáveis. Abaixo, uma imagem em movimento capturada de sua gravação. Voldemort em pé no cemitério, olhos vermelhos brilhando, Hooked e Rabicho ao seu lado. Mesmo que o Wizengamot tentasse minimizar, agora era inegável. Alguns alunos ergueram os olhos quando Harry entrou. Alguns o encararam fixamente. Outros evitaram olhar para ele, como se temessem que contato visual os amaldiçoasse. Harry estava sentado com seus amigos, comendo em silêncio. O profeta diário havia exagerado na cobertura, manchetes de primeira página, reportagens de página inteira, relatos dramáticos do caos em Hogwarts. Era uma bagunça completa. O mundo inteiro agora sabia o desastre que havia sido o torneio tribruxo. Não apenas pela incompetência da segurança, mas também porque um comensal da morte se fez passar por um professor de Hogwarts durante todo o ano. Voldemort havia ressuscitado e tudo não passava de uma armação para matar Harry. Harry não se importava particularmente com a indignação nos jornais ou com o pânico que se espalhava pelo mundo bruxo. Isso era esperado. O que ele sentia era um pouco de remorso por Amelia Bones e Kingsley Shacklebolt. Amelia, como ministra, teve que lidar com as consequências. Ela não era idiota como alguns de seus antecessores, jamais teria permitido algo tão imprudente sob sua responsabilidade. Mas ela não estava no comando quando o torneio foi organizado, e agora, era ela quem tinha que limpar a bagunça. Kingsley tinha sido um dos juízes e, por extensão, foi apanhado na mesma tempestade. Harry tinha uma boa relação com ambos, e era exatamente por isso que não tinha demitido todo o júri. Ele fizera o que era necessário, expor Voldemort de qualquer outra forma teria colocado em risco seus próprios planos. Mas isso não significava que gostasse de ver as poucas pessoas competentes do ministério serem arrastadas para as consequências. Do outro lado da mesa, Tracy cutucou Daphne, apontando para o jornal que ela estava lendo. Leia esta parte, disse ela, sorrindo. Eles estão completamente fora de si. Daphne deu uma olhada rápida no artigo e, em seguida, arqueou uma sobrancelha. Uma investigação pública. Isso vai ser um desastre. Ah, com certeza, disse Blythe, recostando-se preguiçosamente. Mas vai ser divertido assistir. Pansy arrancou o jornal das mãos de Daphne, lendo o artigo com um sorriso irônico. Diz aqui que alguns fósseis antigos do Wizengamot estão exigindo que Dumbledore explique como ele deixou um comensal da morte desfilar pelo castelo durante um ano. Eu pagaria para ver isso, murmurou Theodore, mexendo o chá. Mal posso esperar para que ele faça seu discurso. Às vezes devemos confiar na bondade das pessoas, disse Draco arrastando as palavras, imitando o tom de Dumbledore com um gesto exagerado da mão. Tracy bufou. Ou, a felicidade pode ser encontrada mesmo nos momentos mais sombrios. Se ao menos a pessoa se lembrasse de ser um idiota crédulo, concluiu Blythe. Harry soltou uma risada discreta enquanto Pansy virava a página, lendo o resto do artigo. Ah, lá vamos nós, disse ela. Algumas escolas internacionais estão reconsiderando seus laços com Hogwarts após essa chocante falha de segurança. Bem, eles não estão errados, murmurou Neville. Quer dizer, todos nós sabíamos que Hogwarts era um hospício, disse Gina. Mas isso é outro nível, mesmo para nós. Harry não discordou. Isso era pior do que Umbridge à solta ou dementadores quase sugando as almas dos alunos. Desta vez, o mundo inteiro tinha provas de que Hogwarts não era segura. Não que isso fosse mudar alguma coisa. As pessoas iriam reclamar por um tempo, exigir reformas e depois esquecer tudo quando o próximo grande escândalo estourasse. Era assim que o mundo mágico funcionava. Harry suspirou, olhando em volta. Karkaroff estava desaparecido. Ele sumiu depois daquela noite. Encontraram Krum amarrado e machucado no labirinto na noite anterior, enroscado em vinhas grossas, inconsciente mas respirando. Os aurores o resgataram, levando direto para a ala hospitalar, onde ele agora se recuperava ao lado de Moody, o verdadeiro. O velho Auror havia ficado trancado em seu próprio baú o ano todo, drogado e quase faminto, mas ficaria bem assim que Pomfrey terminasse com ele. Esperava-se que ambos se recuperassem completamente, embora Moody já tivesse começado a resmungar sobre dar uma lição de segurança àqueles idiotas do ministério. Fleur segurava o braço de Neville com força, sua postura normalmente serena vacilando o suficiente para revelar a preocupação que se escondia por baixo. Ela não tremia, mas seus dedos estavam cerrados com firmeza na manga da camisa dele, os nós dos dedos ligeiramente pálidos. E se eu tivesse chegado à taça primeiro? Murmurou ela, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Não era engraçado, mas alguns deles sorriram mesmo assim, porque a verdade era que tinha sido impossível desde o início. Com Harry no torneio nunca houve chance para mais ninguém vencer. Mas se por alguma reviravolta absurda do destino, Fleur tivesse chegado à taça em vez dele, ela estaria morta. Neville, ainda se acostumando a ser arrastado por Fleur com frequência, pigarreou. Mas você não fez isso, disse ele, dando um tapinha desajeitado na mão dela. Então não adianta se preocupar com isso. Fleur suspirou, balançando a cabeça, mas não soltou. Tracy apoiou o cotovelo na mesa. Isso nos faz pensar. E se outra pessoa tivesse sido levada? Quer dizer, Harry é Harry, então ele conseguiu escapar, mas ela parou, seu olhar se voltando para a frente do salão principal, onde Crouch Jr. havia sido arrastado na noite anterior. Eles realmente não se importavam com quem era enviado, não é? Blythe bufou. Claro que não. Qualquer um de nós seria apenas mais um cadáver para eles. Daphne ainda lia ao profeta, mexendo distraidamente nos ovos no prato. É uma bagunça, disse ela, virando a página. Metade do ministério está se esforçando para se safar. A outra metade está fingindo que não tinha ideia de nada. Não fizeram nada, observou Pansy. São todos inúteis.
Susan tossiu levemente ao lado de Harry. Pansy deu um sorriso irônico. Você sabe o que eu quero dizer, Sus. Não sua tia, ou as poucas outras que realmente têm um cérebro. Susan revirou os olhos, mas não discutiu. O resto do ministério não era exatamente um exemplo de competência. Capítulo 394. O fim do ano foi mais tranquilo que o habitual. Não houve a empolgação da taça das casas, nem apostas de última hora sobre qual casa ficaria em segundo lugar. Até mesmo os estandartes verdes da Sonserina adornando o salão principal não despertaram muita reação, nem dos vencedores presunçosos de sempre, nem dos perdedores resmungões. O torneio ofuscou tudo. Um comensal da morte havia caminhado entre eles por um ano inteiro. Um torneio mortal fora manipulado apenas para matar Harry. E pior de tudo, Voldemort estava de volta. Isso não era apenas mais um desastre em Hogwarts. Não era um escândalo local que seria esquecido em alguns meses. Era guerra, e todos sabiam disso. O clima no banquete de fim de ano era tenso, a celebração habitual ofuscada por tudo o que havia acontecido. Os alunos comeram em relativo silêncio, com ocasionais murmúrios quebrando o silêncio desconfortável. Este ano, a maioria dos pais chegou a Hogsmeade para levar seus filhos para casa pessoalmente. A confiança em Hogwarts havia despencado, e nenhuma palavra tranquilizadora de Dumbledore poderia mudar isso. Ele tentará de pé diante dos alunos reunidos, instando-os a ter fé na escola, nos professores, na capacidade do ministério de lidar com a situação, mas ninguém estava disposto a correr esse risco. Eles levaram seus filhos, ignoraram as tentativas do diretor de minimizar os danos e desapareceram de volta para suas casas, protegidas, trancadas, em segurança. Harry estava perto da estação, observando a multidão se dispersar. Os pais puxavam seus filhos para perto, murmurando instruções urgentes antes de aparatar. Alguns alunos saíam em grupos, levados por familiares que mal olhavam para o castelo em que um dia confiaram sua proteção. A realidade era simples. Hogwarts os havia decepcionado. Uma aluna do 6º ano da Corvinal passou furiosa, resmungando. Não volto no ano que vem. Meus pais têm razão. Hogwarts não é segura. A poucos metros de distância, Daphne cruzou os braços, observando um grupo particularmente barulhento de alunos da Corvinal sendo levado embora. Bem, lá se foi qualquer chance de o próximo ano ser normal. Tracy bufou. Como se alguma vez tivesse sido. Neville, ao lado de Fleur, suspirou. Não é como se ele estivesse errado em querer ficar juntos. Separar-se assim só facilita para Voldemort eliminar as pessoas. Fleur franziu a testa. Eles estão com medo. Isso é natural. O medo não ajuda em nada, disse Blaise simplesmente. Observando o êxodo caótico, Harry soltou um suspiro profundo. Ele não queria que a escola que amava se transformasse nessa bagunça. Hogwarts tinha sido seu lar, o lugar onde construiu amizades, forjou alianças e se fortaleceu. Não importava o quão perigosas e caóticas as coisas tivessem ficado desde que Nigel apareceu em sua mente, ainda era a melhor época de sua vida. Ele gostava de ser estudante, mas a alternativa, deixar todos acreditarem em uma falsa sensação de segurança, era inaceitável. Eles não precisavam de mentiras reconfortantes sobre um futuro pacífico. Precisavam acordar, encarar a realidade e se preparar para a luta que viria. Harry caminhava com os Greyengras em direção à entrada de Hogsmeade, onde planejavam aparatar. Eles haviam se oferecido para levá-lo para casa, e embora ele fosse mais do que capaz de fazer isso sozinho, essa habilidade em particular não era algo que ele pretendia revelar tão cedo, mas não por muito tempo. Se não lhe trouxesse mais nada, o torneio lhe dera algo útil, a participação forçada resultara em sua emancipação oficial. Legalmente ele não era mais menor de idade no mundo bruxo, o que significava que não haveria mais guardiões nem restrições, e mais importante, nada mais das bobagens do ministério sobre que tipo de magia ele podia ou não usar fora da escola. Após um rápido abraço, Daphne e Astoria saíram com a mãe e o elfo doméstico. Astoria fez um drama ao demonstrar o quanto sentiria a falta de Harry antes de ser levada à força, enquanto Cyrus Greyengras levou Harry de volta para casa. Ao chegarem à Rua dos Alfeneiros, Cyrus deu um tapinha no ombro de Harry. Te vejo em breve, disse ele simplesmente antes de aparatar. Harry entrou, fechando a porta atrás de si. A casa estava silenciosa, mas o cheiro do jantar ainda pairava no ar, rosbife, batatas, algo assado. Petúnia tinha cozinhado. Isso não era surpresa. Ela sempre fazia isso quando estava estressada. No instante em que o viu, ela soltou um suspiro que provavelmente estava prendendo desde que a notícia foi divulgada e o abraçou com força. Finalmente você está em casa, murmurou ela, abraçando-o com força. Ele sabia que ela estava preocupada. Ela escreveu carta após carta, praticamente exigindo que ele a assegurasse de que estava bem, e embora ele tivesse garantido, ela claramente não acreditou nele. Não completamente. Estou bem, disse Harry, deixando-a abraçá-lo por mais um segundo antes de se afastar. Petúnia não pareceu convencida, mas também não discutiu. Em vez disso, lançou-lhe um olhar que dizia claramente: conversaremos sobre isso mais tarde, antes de se virar para a cozinha. Mish, que estava pairando ansiosamente atrás dela, correu para frente, envolvendo a cintura de Harry com seus bracinhos. Mestre Harry, volte logo. Mish deve estar tão preocupada. Bichento, não querendo ficar de fora, saltou para o ombro de Harry, cravando as garras nas vestes dele o suficiente para se manter firme. O meio-criase encostou a cabeça na têmpora de Harry e soltou um ronronar baixo e aprovador, como se o considerasse aceitável por ter retornado vivo. Você voltou. Algum petisco para mim? Harry levou a mão à orelha de Bichento para coçá-lo, ignorando sua pergunta por enquanto. Eu estive fora por alguns meses, não anos. Mish bufou com os grandes olhos ainda marejados. Mish, continue preocupada. Ele deu um tapinha na cabeça dela, e ela fungou, assentindo firmemente antes de desaparecer com um pequeno estalo, provavelmente indo arrumar a mesa. Petúnia voltou com o jantar, colocando os pratos na mesa sem alarde.
Harry abriu a gaiola de Edwiges, deixando-a esticar as asas antes que ela se empoleirasse no encosto de uma cadeira. Bichento acomodou-se ao lado dele, com o rabo balançando preguiçosamente, enquanto Névoa trazia porções extras. Os 2 humanos, uma coruja, um gato e um elfo sentaram-se para comer. Petúnia já sabia a maior parte do que havia acontecido, pois havia conversado com Amélia e Augusta mais de uma vez. Harry ainda resumiu brevemente os acontecimentos, atendo-se ao necessário. Petúnia murmurou algo inaudível para o jantar. Mish, franzindo a testa, colocou outra porção de batatas no prato de Harry, como se a comida pudesse resolver a completa idiotice da situação. Eles também interrogaram o Bagman, continuou Harry. Descobriram que ele estava devendo muito dinheiro aos goblins. O torneio foi a maneira que ele encontrou de tentar resolver a situação. Petúnia bufou. Goblins não perdoam dívidas. Exatamente. Ele se escondeu. Ela pareceu pouco impressionada. Covarde. Harry não discordou. Edwiges beliscou os dedos dele, claramente incomodada por não ter sido incluída na conversa. Ele lhe ofereceu um pedaço de carne, que ela aceitou com o estalo satisfeito do bico. O ministério é um desastre, disse Petúnia depois de um instante, mexendo o chá. Amélia está tentando arrumar a situação, mas metade deles ainda finge que não teve nada a ver com o retorno de Voldemort. Eles comeram em silêncio confortável por um tempo, o ocasional arranhar de talheres ou suaves piados de Edwiges preenchendo o cômodo. Bichento batia em um guardanapo, claramente desapontado com a falta de animação. Depois de um tempo, Petúnia pousou o copo e olhou para ele. Você vai ficar aqui durante o verão? Harry suspirou, recostando-se na cadeira. Eu estava planejando visitar alguns lugares, mas agora não tenho certeza. De qualquer forma, se eu for, você vem comigo desta vez. Ele encontrou o olhar de Petúnia. Tia, tenho novidades, sobre Vernon e Duda. Petúnia paralisou, apertando levemente a xícara de chá. Ela a pousou com cuidado, mas Harry não deixou de notar como seus dedos se fecharam em punho. Ela não disse nada de imediato, apenas o encarou, aguardando. Harry bateu os dedos na mesa. Eles estão vivos. Ela inspirou profundamente, sentindo os ombros enrijecerem. Onde? Pequena Angleton, disse ele, observando-a atentamente. Com Voldemort. Por alguns segundos, o único som na cozinha foi o tic-tac constante do relógio. Os lábios de Petúnia se comprimiram em uma linha fina, e ela apertou levemente a borda da mesa. Então expirou lentamente, assentindo com a cabeça uma vez. Como? Harry pegou a mão dela, os dedos tamborilando levemente contra seus nós dos dedos. Voldemort descobriu que sua maldição da morte não funcionava em mim por causa da mamãe. A proteção vinha do sangue dela, e é por isso que Dumbledore me deixou com você. Enquanto eu estivesse aqui, a magia se mantinha. Ele fez uma pausa, observando atentamente a expressão dela. Quando fui levado para Little Angleton, eu os vi com ele. Parece que eles estão com ele há algum tempo. Voldemort prometeu magia a eles, em troca, eles estão desempenhando o papel de seus cães leais. Petúnia ficou imóvel por um instante, absorvendo as palavras. Seu rosto não mudou muito, mas havia algo penetrante em seus olhos, algo contido. Ela recostou-se na cadeira, entrelaçando os dedos enquanto olhava para além dele, com um olhar desfocado. Eu devia ter imaginado, murmurou ela. Harry ergueu uma sobrancelha. Você parece mais irritado do que surpreso. Petúnia soltou um suspiro sem humor porque eu sou. Ela balançou a cabeça, debochando. É claro que o Vernon aproveitaria a primeira oportunidade para se sentir importante. E o Duda? Ela fez uma pausa, expirando pelo nariz. Se ele acha que Voldemort vai mesmo lhe dar magia de verdade, ele é ainda mais idiota do que eu pensava. Harry não ia discutir. Petúnia esfregou as têmporas com uma expressão entre frustração e exaustão. E eles realmente acreditam nisso? Harry deu de ombros. Eles pareciam bastante convencidos. Duda estava falando pelos cotovelos sobre como Voldemort vai consertar a magia em seu sangue. Ele recostou-se um pouco. Acho que ele não percebe que Voldemort não conserta as coisas. Ele as mata. Petúnia inspirou profundamente, agarrando a borda da mesa. Vernon era uma coisa. Ela já havia se conformado com o tipo de homem que ele era. Mas Duda? Isso era diferente. Ele era seu filho. Mesmo depois de tudo, depois de ele ter ido embora e a deixado para trás, ele ainda era dela. Ela pensara, ingenuamente, que por mais que ele a detestasse, havia um limite que ele não ultrapassaria. Que ele jamais se aliaria de bom grado ao homem que assassinara sua tia e tentará matar seu primo. Mas agora ali estava ela, ouvindo Harry dizer o contrário. Não só haviam se juntado a Voldemort, como estavam ajudando ativamente. E Duda, seu Duda, oferecerá o próprio sangue para fortalecer um monstro. Ela apertou os lábios, os dedos se contraindo contra a mesa. Ele é um idiota, murmurou balançando a cabeça. Harry recostou-se na cadeira, observando-a em silêncio. Ela bufou, massageando as têmporas. Qual era o plano então? Ele acha que Voldemort vai dar um tapinha na cabeça dele e transformá-lo em algum grande bruxo? Parece que sim, disse Harry. E ele acreditou nisso? Harry ergueu uma sobrancelha. Você está perguntando isso como se não o conhecesse. Petúnia soltou uma risada curta e sem humor, suponho que não deveria me surpreender. Ele nunca precisou pensar por si mesmo, na verdade. Se alguém lhe dissesse o que ele queria ouvir, ele aceitaria sem questionar. Houve uma longa pausa. Ela tamborilou os dedos na mesa com o maxilar cerrado. Ele te viu? Sim, disse Harry simplesmente. Não que isso importasse. Ele estava ocupado demais falando sobre como Voldemort ia corrigir o sangue dele. Petúnia fez uma careta, como se a mera ideia lhe causasse repulsa. Aquele menino, murmurou ela. Outra pausa. Ela expirou pelo nariz e recostou-se na cadeira. Harry pegou a mão dela, seus dedos batendo levemente em seus nós dos dedos. Não é fácil, tia. Eu sei disso. Ele deixou as palavras se assentarem antes de continuar. Farei o que puder para tê-los de volta, mesmo que sejam estúpidos o suficiente para ficarem no meu caminho. Ele fez uma pausa. Mas, Petúnia já sabia.
Mesmo que Harry não os matasse, mesmo que o Ministério não o fizesse, Vernon e Duda não durariam muito. Voldemort não mantinha pessoas inúteis por perto, e nenhuma súplica mudaria isso. Os dedos dela apertaram brevemente os dele antes que ela soltasse um suspiro lento. Eu devia ter imaginado que eles acabariam assim. Harry não disse nada. Observou-a atentamente. Sem lágrimas. Sem raiva. Apenas uma aceitação silenciosa. Aquela que vem de conhecer a verdade muito antes de ela ser dita em voz alta. Petúnia soltou um suspiro pelo nariz, massageando a têmpora. Não importa agora. Não posso fazer nada a respeito. Empurrou a cadeira para trás, balançando a cabeça. Preciso descansar. Harry se levantou e a ajudou a se levantar, sem dizer nada enquanto ela se equilibrava. Ela não estava chorando. Não estava buscando consolo. Apenas cansada. Ela apertou levemente o braço dele antes de caminhar em direção às escadas. Não fique acordado até muito tarde. Claro, disse Harry, sabendo muito bem que ele não ouviria. Ela lançou-lhe um olhar significativo antes de desaparecer pelo corredor. Harry sentou-se novamente, observando o vapor subir de sua xícara de chá intocada. A casa estava silenciosa outra vez, exceto pelo barulho de Bichento batendo o rabo na mesa e Edviges farfalhando suas penas em seu poleiro. Vernon e Dudley, correndo para Voldemort, implorando por magia como tolos desesperados. Harry quase os deixou lidar com as consequências sozinhos, mas sabia que sua tia ainda estaria triste por causa do filho. Ele recostou-se, inclinando a cabeça em direção ao teto. Malditos idiotas! Bichento soltou um ronronar baixo, esticando-se preguiçosamente sobre a mesa antes de dar uma patada na ponta do jornal. A imagem em movimento de Voldemort tremeluziu sob sua pata, com a imagem impressa de Rabicho encolhida ao seu lado. Quero comer esse rato. Edviges desceu em um voo rasante, pousando graciosamente ao lado de Bichento. Seus olhos âmbar penetrantes fixaram-se no jornal com a imagem comovente de Rabicho encolhido aos pés de Voldemort. Ela eriçou as penas e estalou o bico. Meu! Bichento soltou um rosnado baixo, com o rabo se mexendo. Ele é meu. Harry coçou os dois atrás das orelhas, um lampejo de divertimento cruzando seu rosto. Em breve. Tenham paciência. Edvige soltou um pio curto e decisivo, como se dissesse que já tinha sido paciente o suficiente. Bichento, não querendo ficar para trás, cravou as garras levemente na madeira da mesa com os olhos semicerrados. Harry deu um sorriso irônico. Vou garantir que vocês dois tenham a sua vez. Satisfeita com a promessa, Edviges começou a alisar suas penas enquanto Bichento se espreguiçava, batendo preguiçosamente com uma pata nas bordas do jornal antes de se enrolar ao lado do prato de Harry. Mish apareceu ao lado deles, franzindo a testa para a refeição pela metade. O mestre Harry deve estar comendo mais. Mish vai fazer mais pudim, muito bom. Harry olhou para o prato ainda cheio e balançou a cabeça. Estou bem, Mish. Não precisa fazer mais. As orelhas do pequeno elfo murcharam, demonstrando claro seu desagrado. Mas o mestre Harry precisa de força. Harry deu um tapinha na cabeça de Mish. Então eu que devo te agradecer, Mish. A pequena elfa sorriu radiante, suas orelhas se mexendo alegremente enquanto corria para arrumar a louça. Em seguida voltou-se franzindo a testa para os dois predadores. Mestre Harry, tenha cuidado. Pássaros e gatos não devem ser amigos. Capítulo 395. Na manhã seguinte, Harry fez as malas com pouca bagagem, levando apenas o necessário. Petúnia, Névoa, Edviges e Bichento iriam com ele. Ele não os deixaria sozinhos, não com a situação do jeito que as coisas estavam. O mundo já havia enlouquecido com o retorno de Voldemort, e até que ele decidisse o que faria a seguir, era melhor mantê-los por perto. O Chante Alflamel, o reino das fadas, estava situado no coração da zona rural francesa. Ao contrário de Hogwarts, que possuía defesas repletas de obstáculos que só funcionavam quando ninguém tentava ativamente ultrapassá-los. As proteções do Chantel eram práticas, feitiços implacáveis, encantamentos repelentes e camadas ocultas suficientes para garantir que, mesmo que alguém conseguisse ultrapassá-las, não sairia ileso. A propriedade Flamel não era uma escola fingindo ser segura. Era uma fortaleza disfarçada de lar. Quando chegaram, Nicholas e Perenelle Flamel já os aguardavam do lado de fora. O antigo alquimista parecia tão despreocupado como sempre, vestido com vestes simples e com um brilho divertido nos olhos. Perenelle estava ao seu lado, de braços cruzados, com uma expressão mais suave e o seu habitual sorriso sereno. Ora essa, disse Nicholas alegremente, dando um passo à frente. Se não é o meu encrenqueiro favorito. Harry bufou. Acho que nem estou entre os 10 primeiros. Perenelle arqueou uma sobrancelha. Não, mas você está tentando. Harry não negou. Petúnia cumprimentou-as com um aceno de cabeça, passando o braço pelo de Perenelle sem hesitar. A bruxa mais velha aceitou o gesto facilmente, e as duas começaram a conversar enquanto caminhavam à frente, deixando Harry e Nicholas para trás como um par de acompanhantes indefesos. Harry não ficou surpreso. Não era a primeira vez que Petúnia visitava a propriedade Flamel. Enquanto ele estivera preso em Hogwarts, ela e Perenelle trocavam cartas por meio de um dispositivo que ele e Nicholas vinham desenvolvendo. Algo que funcionava como uma versão mais segura e eficiente de um sistema de comunicação por espelhos. Pelo que ele podia perceber, as duas haviam desenvolvido o hábito de discutir de tudo, desde teoria mágica até se algumas das leis do Ministério eram ou não um disparate ultrapassado. Sabe, eu tinha um sistema muito bom para evitar eventos sociais antes de você e sua tia começarem a aparecer sem serem convidadas, disse Nicholas, lançando um olhar para Harry enquanto seguiam as mulheres em direção à entrada. Harry deu um sorriso irônico. Você tem séculos de idade e ainda não aprendeu a dizer não às pessoas? Nicholas suspirou dramaticamente. Já fiz isso uma vez, há uns 100 anos. Perenelle ainda não me deixou esquecer. Que pena, disse Harry.
Parece que você estava no caminho certo. Assim que chegaram ao salão de entrada, um elfo doméstico apareceu com um estalo discreto, curvando-se profundamente diante deles. Mestre Nicholas, Mestre Harry, Senhora Petúnia, Senhora Perenelle, cumprimentou o elfo. Os aposentos de sempre já foram preparados. O jantar será servido em breve. Petúnia acenou com a mão. Não precisa se preocupar conosco. O elfo simplesmente curvou-se novamente e desapareceu. Harry pousou a mochila perto da entrada, examinando o ambiente familiar. Da última vez que estivera ali, ele e Nicholas estavam imersos em uma discussão sobre magia de sangue e os aspectos mais inconvenientes das runas antigas. Pelo jeito que Nicholas o encarava agora, esperava que Harry voltasse a falar sobre o assunto imediatamente. Ele não estava errado. Quanto você sabe sobre o que deu errado no ritual? Perguntou Harry sem perder tempo. Perenelle soltou um murmúrio baixo, finalmente se virando para encará-lo. Você fez alguma coisa para interferir, não fez? Harry assentiu com a cabeça. Ofereceu sangue de livre e espontânea vontade, em vez de tê-lo tomado à força. Nicholas sorriu. Oh, isso é cruel. Eu aprovo. Petúnia ergueu uma sobrancelha para ele, sem se impressionar. Nicholas pigarreou. Quer dizer, muito inteligente. Não, isso não foi só inteligente, Harry. Foi arte. Harry exalou pelo nariz. Funcionou no começo. O ritual hesitou, mas aí o Duda, idiota que ele é, ofereceu o próprio sangue. Como ele compartilha o sangue da minha mãe e fez isso de livre e espontânea vontade, acho que a magia o obrigou a funcionar. Mesmo assim, ainda não estava perfeito. Voldemort voltou, mas não com toda a sua força. Nicholas cantarolou, batucando os dedos na borda de uma mesa próxima. Fascinante. E arriscado. Harry deu de ombros. Não que eu tivesse planejado que Duda aparecesse. Essa parte foi uma surpresa desagradável, concordou Nicholas com um tom leve. Mas o olhar penetrante em seus olhos deixava claro que ele já estava analisando cada detalhe. Você conseguiu atrapalhar o ritual, no entanto. Imagino que ele não esteja nada contente com isso. Harry bufou. Dificilmente. Ele esperava voltar com todo o seu poder. Em vez disso, conseguiu outra coisa. Sua magia está instável. Seus feitiços não são tão fluidos quanto deveriam ser. É como se seu corpo existisse, mas o feitiço que o mantém unido não tivesse se estabilizado completamente. Não o suficiente para incapacitá-lo, mas o suficiente para fazer diferença. Perenelle, que vinha ouvindo em silêncio, finalmente falou. Uma falha na fundação pode derrubar até mesmo a estrutura mais forte. É bem, eu prefiro não ficar esperando o prédio desabar em cima de mim, disse Harry. Enquanto se sentavam para jantar, Nicholas olhou para Harry e perguntou. Então, quais são seus próximos planos? Harry pousou o garfo, pensando por um instante. Eu estava planejando visitar a América do Sul com a Selena, disse ele. Ano passado, eu já a deixei na mão uma vez. Talvez eu devesse consertar isso. Nicholas deu uma risadinha. Decisão sábia. É melhor enfrentar um dragão do que um feiticeiro irritado. Perenelle deu um sorriso irônico enquanto se servia de uma taça de vinho. Se ela ainda não te enfeitiçou, é porque gosta de você. Petúnia, que estava ouvindo, olhou para ele. E como exatamente você vai chegar à América do Sul? Harry recostou-se na cadeira. Aviões. Chaves de portal são um saco, a rede de flu não funciona para longas distâncias e uma vassoura não é nada prática. Se eu tivesse que escolher, preferiria um navio de madeira a qualquer opção mágica. Nicholas e Perenelle assentiram com a cabeça como se fosse a coisa mais razoável do mundo. Ao contrário da maioria dos britânicos de sangue puro, eles tinham testemunhado o surgimento da tecnologia e estavam abertos a ela. Nicholas, em particular, era fascinado por ciência há séculos. Certa vez, ele havia contado a Harry que Isaac Newton era obcecado por alquimia e pelo jeito como falava, era evidente que se conheciam pessoalmente. A teimosa rejeição do mundo mágico à tecnologia moderna é tão divertida quanto frustrante, disse Nicholas. Você pensaria que depois de ver trouxas inventarem máquinas que podem voar, quebrar a barreira do som e até mesmo deixar o planeta, os bruxos demonstrariam um pouco de interesse. Não vão, disse Harry. Muito orgulho. Perenelle lançou um olhar significativo para Nicholas. Não é como se você não tivesse cometido os mesmos erros quando era mais jovem. Nicholas suspirou. Sim, eu me lembro. A sabedoria em saber quando abandonar velhos hábitos. Ele acenou com a mão. Mas em minha defesa, eu já estava séculos à frente do meu tempo. Não é minha culpa que o resto do mundo tenha tido que me alcançar. Petúnia tomou um gole de chá, sem se impressionar. Não vejo você construindo aviões no quintal. Harry deu um sorriso irônico. Dê a ele uma década. Nicholas pareceu excessivamente satisfeito com a ideia. Não me tente. Perenelle deu um sorriso malicioso. Você se lembra do que aconteceu da última vez que tentou combinar encantamentos mágicos com engenharia mecânica? Nicholas acenou com a mão. Ora, vamos lá. A explosão não foi culpa minha. Petúnia revirou os olhos e se virou para Harry. Para onde exatamente na América do Sul você vai? Harry pensou por um instante antes de responder. Provavelmente Chichen Itzá. Selena e o professor Goshal têm pesquisado a conexão entre civilizações antigas, tentando descobrir se todos os feitiços antigos vieram de uma única fonte. Eles acham que as pirâmides, já que têm o mesmo formato em todo o mundo, podem lhes dar alguma pista. Obviamente a explicação padrão é que as pirâmides são simplesmente a estrutura mais estável, mas ainda resta a questão de por que tantas civilizações, mágicas e não mágicas, as construíram. E como a China não permite que ninguém estude as pirâmides brancas, eles estão se concentrando nas mesoamericanas por enquanto. Perenelle cantarolou, batendo levemente os dedos na mesa. Teoria interessante. Muitos feitiços antigos foram criados por necessidade, então semelhanças entre civilizações não seriam surpreendentes. Mas se houver uma fonte comum, isso é uma questão completamente diferente. Petúnia lançou-lhe um olhar. Harry revirou os olhos. Sim, tia, terei cuidado. Isso seria inédito. Será?
Petúnia suspirou, decidindo não discutir. Após o jantar, Harry se desculpou e foi para o seu quarto. Ele tinha algumas coisas para preparar antes de sair. Seu baú já estava organizado, mas ele acrescentou alguns itens essenciais, suprimentos extras para poções, alguns objetos encantados e dinheiro trouxa suficiente para evitar interações desnecessárias com as autoridades bruxas locais. Edwige espiou do seu poleiro. E onde é que eu me encaixo nisto? Você vai ficar aqui, disse Harry, fechando uma pequena bolsa dentro de sua túnica. Ela eriçou as penas em claro protesto. Inaceitável. Harry suspirou. Você odeia o calor. Isso não vem ao caso. Ele a ignorou e se virou para Crookshanks, que se espreguiçou preguiçosamente na cama, balançando o rabo. O meio-Kniase bocejou desinteressado. Eu também não vou, né? Só se você tiver desenvolvido repentinamente um amor pelo calor tropical e pela vida selvagem da selva. Bichento fungou. Aproveite para ser devorado por uma onça pintada. Harry deu um tapinha na própria cabeça. Farei o possível para evitar isso. Terminada a arrumação, ele colocou o baú de lado e se deitou na cama, encarando o teto. As últimas semanas tinham sido exaustivas. A ressurreição de Voldemort mergulhara o mundo bruxo no caos, e enquanto o ministério se esforçava para parecer competente, Harry tinha outras coisas com que se preocupar. Harry estava sentado em seu quarto, seu olhar alternando entre os 3 objetos sobre a mesa à sua frente, a taça, o diadema e o diário. Incluindo, isso totalizava 4 horcruxes. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 396. Harry estava sentado em seu quarto, seu olhar alternando entre os 3 objetos sobre a mesa à sua frente, a taça, o diadema e o diário. Incluindo, isso totalizava 4 horcruxes. É claro que todas as almas haviam sido absorvidas, deixando os objetos intactos, exceto o diário, que perderá toda a sua função assim que a alma dentro dele se foi. A taça e o diadema, por outro lado, ainda estavam ativos. Ele bateu com o dedo no cálice. Já havia testado suas habilidades em Bellatrix e em alguns comensais da morte. A magia de lealdade embutida no artefato funcionara exatamente como planejado, dobrando-os à sua vontade. Mais importante, ele o estava usando em Petúnia, embora para outro propósito. O cálice era conhecido por restaurar a vitalidade, e embora ela não estivesse rejuvenescendo nem nada absurdo, havia uma mudança perceptível. Sua pele recuperara parte do brilho juvenil e ela tinha mais energia do que antes. Com o tempo, ele suspeitava que ela pareceria anos mais jovem do que realmente era. Analise, disse ele. Uma tela translúcida apareceu diante dele. E item, diadema de Rowena Ravenclaw. Encantado para aprimorar o intelecto e a compreensão mágica de quem o usa. Armazena o conhecimento acumulado de usuários anteriores. Efeito secundário, aumento da eficiência no lançamento de feitiços. Status, condições atendidas, artefato totalmente funcional. A alma dentro do diadema tinha sido, de longe, a mais difícil de lidar. Ao contrário das outras, não era apenas um fragmento de Voldemort. Ela havia sido aprimorada. A taça de Helga Uflepufo fortalecera sua alma, mas o diadema de Rowena Ravenclaw fizera algo muito pior. Torná-la mais inteligente. Essa parte da alma de Voldemort era mais afiada, mais calculista. Se Harry não tivesse absorvido as outras, junto com as memórias que vieram com elas, ele poderia ter falhado completamente. A resistência que ofereceu foi incomparável a tudo que ele já havia enfrentado. Lutou com toda a inteligência que havia adquirido do diadema, forçando Harry a uma batalha de vontade e controle que durou muito mais tempo do que qualquer uma das anteriores. No fim, o que lhe deu vantagem não foi poder bruto, nem mesmo experiência. Foi algo que Voldemort nunca teve, a linguagem rúnica secreta de Rowena. No ano passado, Harry descobriu por acaso uma sala secreta nas profundezas de Hogwarts, repleta de anotações pessoais de Rowena Ravenclaw. A princípio, ele não percebeu o que estava vendo. Metade dos pergaminhos estava coberta de inscrições incompreensíveis. Símbolos que não correspondiam a nenhum conjunto de runas padrão. Levou semanas até que ele entendesse com o que estava lidando. Rowena havia desenvolvido um sistema que ia além da conjuração tradicional. Cada feitiço fosse lançado por um humano ou por uma criatura mágica, tinha uma cadência, um tom único. A magia não era apenas energia, era uma linguagem. Rowena havia encontrado uma maneira de conduzi-la como uma orquestra, entrelaçando diferentes feitiços em uma única força avassaladora. Harry passou meses tentando replicar o feitiço e falhou, repetidamente. A coordenação necessária era quase impossível, controlar vários feitiços ao mesmo tempo, alinhando-os perfeitamente para que não interferissem uns nos outros, mas sim se amplificassem em algo mais poderoso. Estava além da capacidade humana. Então ele encontrou as notas de rodapé. Rowena não tinha feito isso sozinha. Ela tinha usado o diadema. Foi por isso que o fragmento dentro dela era tão perigoso. Ele estivera aprendendo o tempo todo, ficando mais forte e mais inteligente, se adaptando. Não era apenas Voldemort. Era Voldemort com acesso ao conhecimento de Rowena, a sua maneira de pensar. E ele usará esse conhecimento para contra-atacar. Durante horas, Harry lutou com ele, forçando-o a ficar sob seu controle, absorvendo pedaço por pedaço. A experiência fora diferente das outras. O diário fora simples, jovem, emotivo, fácil de dominar. A taça resistira, mas não fora particularmente inteligente. Já o diadema? Quase lhe virara o jogo. Mas quase não foi suficiente. No fim, o mesmo que a tornará forte acabou sendo sua ruína. Era inteligente, inteligente demais. Confiar em estratégia em defesas calculadas. Não estava preparada para alguém que já havia estudado a obra de Rowena, alguém que podia antecipar seus métodos. Então Harry fez o que Rowena teria feito. Ele orquestrou tudo. Teceu a magia, controlou o fluxo, forçou o fragmento à submissão. Levou tempo, muito mais tempo do que ele se sentia confortável em admitir, mas no fim, ele venceu. O diadema agora lhe pertencia.
Não carregava mais a mácula de Voldemort. A alma em seu interior havia sido consumida, restando apenas os encantamentos originais do artefato. E eles eram impressionantes. Não se tratava apenas de um aumento passivo na inteligência. Aprimorava ativamente a compreensão mágica, melhorando a eficiência dos feitiços e aguçando o lançamento instintivo. Usá-lo nem era necessário. Uma vez sintonizado, os efeitos permaneciam. Harry recostou-se na cadeira, massageando as têmporas. A absorção havia cobrado seu preço, mas valerá a pena. Com a magia da lealdade do cálice e a inteligência do diadema, ele havia conquistado algo que Voldemort jamais conseguirá. Verdadeira sinergia entre magia e mente. Ele rasgou a própria alma 7 vezes para escapar da morte. E agora eu carrego metade delas dentro de mim, ele murmurou enquanto guardava 3 itens em sua maleta. Preciso descobrir quantas Horcruxes ainda existem. Nigel interrompeu. E como exatamente você pretende fazer isso, Harry? Harry recostou-se na cadeira tamborilando os dedos na mesa. Encontrei uma lembrança do jovem Voldemort conversando com Slughorn. Ele perguntou se uma alma poderia ser dividida em 7. Fez uma pausa, inclinando levemente a cabeça. Não tenho certeza se ele se referia a um total de 7, ou seja, 6 Horcruxes, ou se planejava 7 Horcruxes mais sua alma principal. De qualquer forma, quando chegou a minha vez, ele já tinha criado pelo menos 6. Eu fui o 7º acidental, o que ou arruinou seu equilíbrio mágico ou simplesmente significou que ele foi destruído pelo ritual da minha mãe. Nigel murmurou. E se ele ganhasse mais enquanto estivesse na Albânia? Harry suspirou, massageando a têmpora. Não seria surpresa. Ele passou mais de uma década como um espectro. Deve ter feito algo para se manter estável. Mesmo uma alma perturbada como a dele não duraria para sempre sem uma âncora. Murmurou Nigel. Quando você pretende levar o anel e o medalhão? Harry ergueu uma sobrancelha. Você está me dizendo que Voldemort usou seu antigo distintivo de monitor-chefe na Albânia para voltar à vida? Nigel soltou uma risadinha. Com certeza. Todo o resto estava na Grã-Bretanha ou na Escócia. Ele não arriscaria encontrar Dumbledore. O distintivo era a opção mais segura. Um distintivo simples, desgastado pelo tempo. Outrora preso ao peito de Tom Riddle, apodrecendo em uma árvore oca em algum lugar da Albânia há muito tempo. Era isso que o mantinha preso. Harry recostou-se na cadeira tamborilando os dedos na mesa. Um distintivo de monitor-chefe. Era essa âncora que Voldemort usará para se manter preso enquanto não passava de um espectro? Patético. Harry já havia aprendido tudo o que havia para saber sobre Horcruxes. Quando o corpo principal morria, qualquer uma das almas fragmentadas podia ser ativada, não importando a distância. A consciência viajava buscando a âncora, e o corpo era reconstruído a partir dela, embora nunca perfeitamente. Se Voldemort tivesse compreendido o quão poderosos alguns de seus fragmentos haviam se tornado, sua ressurreição teria sido muito diferente. A alma dentro da taça possuía a vitalidade mais forte de todas. Se ele a tivesse usado, não precisaria de um ritual complexo. Seu corpo praticamente se reconstruiria no instante em que a tocasse. O fragmento do diadema, por outro lado, era o mais inteligente. Se Voldemort o tivesse escolhido, ele não apenas retornaria com uma mente ainda mais afiada, capaz de magia mais complexa do que antes. Qualquer uma das opções teria sido desastrosa, não apenas para a Grã-Bretanha, mas para o próprio Harry. Para sua sorte, o covarde escolheu o mais distante. Não era difícil entender o porquê. O diário estivera com Lúcio Malfoy, e Voldemort nunca confiara verdadeiramente em seus seguidores, não com a própria vida. O diadema estivera em Hogwarts, bem debaixo do nariz de Dumbledore. A taça estivera trancada no cofre de Bellatrix, protegida por duendes que teriam destruído qualquer intruso sem hesitar. O medalhão e o anel estavam em lugares que Dumbledore conhecia. Se algum deles tivesse sido encontrado, poderia ter causado problemas. Não, Voldemort optou pela estratégia mais segura. Algo que ninguém descobriria por acaso. Nigel cantarolou. Agora que o distintivo sumiu, Voldemort deve ter mais 2, supondo que ele não tenha feito nenhum novo. Harry assentiu. O anel estava na cabana dos Gaun. O medalhão enterrado em algum lugar naquela caverna amaldiçoada. Se Dumbledore não os encontrou primeiro, o fará em breve. É hora de chegar lá antes que ele vá para a América do Sul. Era possível que Voldemort tivesse criado mais fragmentos, mas se ele tivesse um mínimo de bom senso, o que é discutível, não teria arriscado esticar demais sua alma. Mesmo agora, depois de absorver 4 fragmentos, Harry podia perceber que Voldemort havia feito uma grande confusão consigo mesmo. O homem havia dilacerado tanto sua alma que ela mal se mantinha unida, as bordas se desfiando como pergaminho velho. Harry ficou com sua tia e os Flamel por uma semana, passando a maior parte do tempo com Petúnia, enquanto também discutia teoria mágica e feitiços do velho mundo com Nicholas e Perenelle. Não era uma má maneira de passar o tempo, mas a Grã-Bretanha não ia resolver seus próprios problemas. Perenelle mantinha Petúnia ocupada com teoria mágica, e Harry as deixava sós. Pelo menos, isso impedia sua tia de se preocupar com o desastre absoluto em que o mundo bruxo havia se transformado da noite para o dia. Mish havia se afeiçoado aos elfos Flamel, embora ainda insistisse em cuidar de Harry pessoalmente. E Edwige se instalara na propriedade com a autoridade régia que só ela possuía. Mas, eventualmente, ele teve que ir embora. Usando o mesmo anel encantado que Nicholas lhe dera no primeiro ano, Harry ativou a runa e reapareceu na Rua dos Alfeneiros. O zumbido tranquilo da propriedade dos Flamel foi substituído pelo silêncio suburbano e monótono de Little Vingen. Primeiro preciso da minha licença de aparatação, murmurou ele, puxando a capa sobre a cabeça e desaparecendo de vista. Capítulo 397.
Primeiro vamos tirar minha licença de aparatação, murmurou Harry, puxando a capa sobre a cabeça e desaparecendo de vista. Um instante depois, ele aparatou diretamente para o ministério. A entrada era como sempre. Multidões de bruxas e bruxos circulando, conversas se sobrepondo, funcionários apressados entre os elevadores. A segurança, porém, estava mais reforçada que o normal, com mais aurores posicionados na entrada. Nada surpreendente. O mundo estava em pânico, e o ministério se esforçava para parecer competente. Harry ignorou a fila, passando pelos pontos de controle, e seguiu direto para o escritório de Amélia. Os corredores estavam igualmente movimentados, mas ninguém notou a presença invisível que se movia por eles. Ele chegou à porta do ministro e bateu uma vez antes de deixar cair a capa. Digitar. Harry entrou. Amélia Bones estava sentada atrás de sua mesa, cercada por papéis. A julgar pela xícara de chá pela metade e pela pilha de pastas empilhadas precariamente em um canto, ela estava ali havia horas. Ela ergueu os olhos, que se voltaram para ele, antes de se recostar na cadeira. Harry, disse ela, largando a pena. Estava me perguntando quando você apareceria. Harry pegou a xícara meio vazia da mesa de Amélia e serviu-lhe uma nova antes de colocá-la à sua frente. Olá, tia. Como vai? Amélia bufou, massageando as têmporas antes de pegar a xícara de chá. Como vai? O mundo está um caos, Harry. Ela tomou um gole e o encarou com um olhar significativo. Você não está ajudando em nada. Harry puxou uma cadeira e sentou-se em frente a ela. Acho que sim, na verdade. Ela soltou uma risada seca. Ah, claro. Você expôs o retorno de Voldemort, humilhou metade do Wizengamot, transformou a segurança de Hogwarts em uma piada. E agora todos os pais da Grã-Bretanha querem tirar seus filhos da escola. Enquanto isso, eu estou afogada em papelada tentando manter tudo funcionando. Harry deu um sorriso irônico. Parece que você está fazendo um ótimo trabalho, então. Amélia olhou para ele por cima da borda da xícara. Eu devia fazer você mesmo lidar com a imprensa. Não, obrigado, disse Harry, recostando-se. Essa é a sua função. Ela pousou a xícara com um suspiro, examinando-o rapidamente antes de balançar a cabeça. Você não parece morto, então isso é alguma coisa. Eu tento evitar isso. Ela tamborilou os dedos na mesa. O que te traz aqui? Se você disser que só queria dar uma passada, vou te expulsar. Harry tirou um pedaço de pergaminho do bolso e deslizou-o sobre a mesa. Licença de aparatação. Amélia examinou o papel e, em seguida, ergueu uma sobrancelha. Você não tem 17 anos. Sou emancipado. Ela soltou um murmúrio baixo, batendo o pergaminho na mesa. Tecnicamente verdade. Tecnicamente nada. Legalmente posso fazer o teste. Ela olhou para os papéis empilhados ao lado dela. Você percebe que eu tenho problemas maiores agora, não é? Harry deu uma risadinha enquanto se recostava na cadeira. Na verdade, estou aqui para facilitar a sua vida. Imagino que todas essas aparições não registradas estejam dando dor de cabeça aos seus aurores. Amélia estreitou os olhos. Você já consegue aparatar? Harry deu de ombros. Não foi tão difícil. Pretendo ir dirigindo meu próprio carro para o teste de direção quando fizer 16 anos. Tem um charme diferente. Amélia exalou, apertando a ponte do nariz. Harry, você aparatou aqui para pedir uma licença de aparatação. Sim, disse ele, imperturbável. Podemos muito bem oficializar isso. Ela murmurou algo inaudível que soou suspeitosamente como aquele maldito garoto, e então se endireitou na cadeira. Você sabe que a maioria das pessoas faz aulas antes de tentar, não é? É um feitiço complicado, não é algo que se aprende por capricho. Eu já tinha praticado um pouco, disse ele, recostando-se. Não é tão diferente de se mover pelo espaço com chaves de portal, só que sem um item que te força a entrar em uma singularidade. O olho de Amélia tremeu. Prefiro ignorar essa comparação para preservar minha sanidade. Ela suspirou e pegou uma pasta em uma de suas gavetas. Tudo bem. Quer fazer isso direito? Você fará a prova como todo mundo. Sem atalhos. Harry sorriu. Nem pensar nisso. Ela o encarou, mas não discutiu folheando os formulários. O teste em si é simples. Aparatação básica, pouso controlado, precisão. Qualquer falha e você reprova imediatamente. Observado, ela bateu com a varinha no pergaminho, preenchendo as aprovações necessárias. Você pode levá-lo amanhã de manhã. Vá ao departamento de transporte mágico às 9 horas. Nem um minuto depois. Harry guardou o pergaminho no bolso. 9 em ponto. Amélia o observou e depois balançou a cabeça. Você vai me dar cabelos brancos. Dizem que o estresse forja o caráter. Ela soltou uma risada seca. Já tenho personalidade suficiente, obrigada. Harry se levantou-se espreguiçando. Precisa de mais alguma coisa enquanto eu estiver aqui? Já que tão gentilmente aparatei e te poupei uma viagem. Ela bufou. Sim, na verdade. Sente-se. Ele ergueu uma sobrancelha, mas fez o que ela pediu, recostando-se na cadeira. Amélia estendeu a mão até a gaveta da mesa e puxou mais uma pasta, abrindo-a rapidamente. Sua façanha no torneio causou um alvoroço. O Wizengamot ainda está discutindo como lidar com isso. Alguns acham que Dumbledore deveria ser responsabilizado por deixar um comensal da morte circulando livremente por Hogwarts durante um ano inteiro. Outros estão tentando minimizar o ocorrido, como se fosse apenas mais um incidente infeliz. Ela revirou os olhos. Harry não ficou surpreso. E qual é a sua posição? Ela zombou. Todos os envolvidos são idiotas. Mas, mais importante ainda, precisamos nos preparar para o que vem a seguir. Ele inclinou ligeiramente a cabeça. Você quer dizer a guerra? Sim, disse Amélia. A guerra já começou. As pessoas simplesmente não querem admitir isso ainda. Ela recostou-se na cadeira, massageando a têmpora como se o peso de tudo finalmente tivesse se assentado sobre seus ombros.
As pilhas de papéis em sua mesa pareciam ter se multiplicado da noite para o dia, e as rugas profundas ao redor dos olhos indicavam que ela não havia dormido muito. Harry pegou a xícara de chá que lhe dera e tomou um gole. Eles terão que aceitar isso em breve. A marca negra começará a aparecer novamente, pessoas desaparecerão, e de repente, todos se lembrarão de como as coisas funcionam. Amélia suspirou. A maioria deles ainda espera que isso seja apenas uma farsa elaborada. Que o retorno de Voldemort seja exagerado, que você tenha falsificado a gravação, ou que ele esteja fraco demais para importar. Harry bufou. Certo, porque não tenho nada melhor para fazer do que causar histeria coletiva por diversão. Alguns deles realmente acreditam nisso, disse ela secamente. Ou fingem acreditar. Eles estão com medo, Harry. Isso significa que muitos deles vão fazer exatamente o que fizeram da última vez, manter a cabeça baixa e esperar que a situação se acalme antes que tenham que escolher um lado. Bem, isso não funcionou muito bem para eles da última vez, né? Harry tamborilou os dedos na mesa. Eles tiveram anos para se preparar. Em vez disso, vão entrar em pânico quando for tarde demais, começar a correr e gritar que ninguém os avisou e depois culpar quem estiver por perto. Amélia lançou-lhe um olhar cansado. Você está falando igual a mim ultimamente. Alguém precisa ser realista quanto a isso, disse ele. Ela expirou pelo nariz, em seguida, ajeitou alguns papéis à sua frente. Estou montando uma equipe de resposta devidamente treinada e equipada. Chega de depender de idiotas que mal passaram nos exames de Auror. Boa ideia. Isso inclui você, acrescentou ela. Harry ergueu uma sobrancelha. É mesmo? Não se faça de surpreso, disse Amélia. Você já está mais preparado do que a maioria dos meus aurores. Você se saiu bem em situações que teriam dizimado metade do ministério. E não estou falando apenas de combate. Ela bateu em uma das pastas. Você sabe pensar no futuro. Entende de estratégia. Prevê as coisas antes de todo mundo. Isso é valioso. Harry recostou-se ponderando. Você quer que eu trabalhe com os aurores? Quero que você trabalhe comigo. Ela o observou com uma expressão severa. Você não é um caso comum, Harry. Nunca foi. Você tem habilidades, conhecimento e contatos que o ministério não tem. E ao contrário de metade dos burocratas com quem tenho que lidar, você realmente sabe o que está fazendo. Ele a observou por um instante, depois assentiu. Tudo bem, mas eu trabalho do meu jeito. Amélia deu um leve sorriso irônico. Eu não esperava nada menos. Ela abriu a gaveta da mesa, tirou outro documento e o deslizou em direção a ele. Assine isto e você terá autorização total para usar magias restritas, treinamento de combate e ter acesso a informações confidenciais. Você se reportará diretamente a mim. A mais ninguém. Harry deu uma olhada no papel, reconhecendo pelo que era. Oficial, mas flexível. Ele não ficaria preso como um auror comum, mas teria acesso a tudo o que importava. Você ainda nem ouviu minhas condições. Amélia suspirou, pondo a pena de lado. Tudo bem. Levem-nos para fora. Harry inclinou-se para a frente. Vou criar minha própria equipe. Alguns deles vocês já conhecem. Outros permanecerão mascarados até que tudo isso exploda. Se sobreviverem, revelarei suas identidades a vocês. Não antes. Eles responderão a mim, e eu responderei a vocês. Não estarei à sua disposição o tempo todo, mas estarei do seu lado. Não importa o que aconteça. Segundo, Amélia ergueu uma sobrancelha. Isso foi só o primeiro semestre? Ele deu um sorriso irônico. Em segundo lugar, vou treinar meus amigos no ano que vem em Hogwarts. Só o grupo mais próximo. Tem os meios, o espaço e a capacidade para isso. Mas vou precisar de um professor decente de defesa contra as artes das trevas. O Mood não vai voltar, né? Ela soltou um suspiro seco. Não, ele ainda está se recuperando e, honestamente, duvido que ele volte a pôr os pés naquela escola tão cedo. Ele está muito paranoico agora, acha que a segurança está comprometida. E para ser justa, ele não está totalmente errado. Já imaginei. Você já tem alguém em vista? Amélia batucou os dedos na mesa. Kingsley e eu estávamos analisando a situação. A maioria dos bons candidatos ou tem muitos problemas ou não está disposta a se envolver no caos. Poderíamos tentar Davlis, mas ele é mais um duelista de força bruta do que um professor propriamente dito. Harry bufou. A última coisa que eu preciso é que meus amigos adquiram maus hábitos daquele idiota. Amélia deu um leve sorriso irônico. Eu pensei o mesmo. Eu poderia perguntar para Tonks, mas ela ainda é inexperiente. Tem um grande potencial, mas ensinar é uma coisa completamente diferente. Harry ponderou. Tonks não é uma má ideia. Ela é competente e menos propensa a piorar as coisas. No mínimo, ela se adapta bem. Amélia pareceu ponderar sobre isso. Vou entrar em contato. Não posso prometer nada, mas vale a pena tentar. Agora, qual é a sua terceira condição? Harry olhou em volta da sala como se esperasse que alguém estivesse ouvindo. Isso fica entre nós, disse ele, em tom neutro. Claro. Ele se inclinou para a frente. O que você sabe sobre Horcruxes? Amélia piscou uma vez. Lentamente. Você vai ser a minha ruína. Harry sorriu. Não se eu chegar até ele primeiro. Quando Harry saiu do ministério uma hora depois, Amélia certamente tinha alguns cabelos brancos a mais, mas pelo menos não estava discutindo com ele. Ele não ficou por perto nem se afastou, foi direto para o caldeirão furado e reservou um quarto para passar a noite. Descansar provavelmente era uma boa ideia antes de enfrentar o teste de habilitação na manhã seguinte. No dia seguinte, Harry chegou pontualmente ao departamento de transportes mágicos. O lugar fervilhava de bruxos e bruxas entrando e saindo, alguns parecendo nervosos com seus próprios testes. Ele se aproximou da recepção, onde uma bruxa com ar entediado mal lhe lançou olhar. Nome? Harry Potter. Isso chamou a atenção dela. Ela olhou 2 vezes, parecendo não saber se ficava chocada ou se pedia um autógrafo. Certo. Teste de aparição, sim? Sim. Ela saiu do transe, folheando alguns papéis antes de assentir. Sala 3.
O examinador virá atendê-la em breve. Harry assentiu com a cabeça e caminhou pelo corredor, empurrando a porta da sala designada. Estava praticamente vazia, exceto por algumas cadeiras e uma pequena área demarcada para testes. A sala de testes era repleta de campos anti-splint e feitiços de contenção reforçados, precauções padrão caso um aluno se transformasse em algo indestrutível. Um bruxo alto de cabelos grisalhos estava perto da janela, examinando uma prancheta. "O Sr. Potter, não é?" perguntou o examinador, sem levantar os olhos. "Sim." O homem finalmente olhou para ele dando uma rápida olhada. "Você sabe como funciona, presumo? Aparatar de um marcador para o outro sem se fragmentar. Precisão e controle são importantes." Harry apenas assentiu com a cabeça. "Certo. Quando você estiver pronto." Harry não perdeu tempo se exibindo ou fazendo alarde. Ele simplesmente se concentrou, visualizou o outro ponto e com um estalo silencioso, apareceu na marca. O examinador mal reagiu, apenas rabiscou algo em sua prancheta. "De novo", disse ele, apontando para o local original. Harry repetiu a façanha com a mesma facilidade. O homem assentiu uma vez. Mais uma. Do outro lado da sala. Mais uma tentativa e Harry estava lá. Sem alarde, sem exibicionismo. O examinador terminou de escrever, olhou para cima e assentiu com aprovação. "Bom controle. Transições suaves. Sem emendas. Você está aprovado." Ele hesitou, depois sorriu. "Você é muito bom, meu rapaz. Quer tirar a licença completa?" Harry ergueu uma sobrancelha, examinando o homem de cima a baixo. Ele já o havia verificado com visão astral antes de entrar, mas a oferta ainda lhe parecia suspeita. "O que isso exigiria de mim?" O homem deu uma risadinha, aparentemente imperturbável. "Vou aparatar nós dois para um local, e você nos aparata de volta. Teste básico de aparatação lado a lado. Deve ser moleza para alguém como você." Harry não deixou sua expressão mudar, mas por dentro, todos os seus instintos lhe diziam para ter cuidado. Aquilo tinha tudo para ser uma armadilha. Para garantir, murmurou: "Analise. Mensagem do sistema. Alastair Camp, examinador sênior de aparições. Competente e meticuloso. Nenhuma intenção maliciosa detectada." Harry relaxou um pouco, mas manteve a guarda alta. "Tudo bem. Vamos terminar isso." Alastair acenou com a cabeça em sinal de aprovação e aproximou-se, colocando uma mão firme no ombro de Harry. "Espere aí." Houve uma rachadura, e eles apareceram em um pequeno pátio tranquilo, escondido atrás de uma fileira de casas geminadas. O ar estava fresco e tinha um leve cheiro de pedra molhada. "Certo", disse Alastair. "Agora sua vez. Leve-nos de volta ao ministério." Harry não se deu ao trabalho de prolongar o momento. Apertou o braço do homem com mais força, visualizou o ponto de chegada designado pelo ministério e eles desapareceram com outro estalo, aterrissando suavemente de volta na sala de exames. Alastair cambaleou um pouco, mas Harry nem sequer se mexeu. O examinador ajeitou as vestes, visivelmente impressionado. "Muito bem. A maioria das pessoas hesita um pouco na primeira tentativa de postura lateral. Você fez parecer fácil." Harry deu de ombros. "Eu pratiquei." "Boa prática", disse Alastair com um sorriso, tirando um formulário carimbado de sua prancheta e entregando-o. "Leve isso à recepção e eles imprimirão sua licença. Não deve demorar mais do que alguns minutos." Harry pegou o formulário, acenou com a cabeça para o homem e saiu. A bruxa da recepção, que estava lá mais cedo, nem sequer olhou para cima quando ele lhe entregou o formulário. Simplesmente o pegou em silêncio e começou a digitar. Um minuto depois, ela lhe entregou um pequeno cartão plastificado. Ele deu uma olhada rápida conferindo os detalhes. Seu nome completo, data de nascimento e um pequeno emblema indicando sua autorização para aparatação básica e avançada. Ótimo. Guardou no bolso e saiu sem dizer uma palavra. Mais uma coisa concluída. Agora só falta o anel. Capítulo 398. Enquanto Harry caminhava pelos corredores do ministério, não pôde deixar de notar a atmosfera tensa. Aurores estavam posicionados por toda parte, vigiando constantemente as entradas e saídas. Os funcionários se moviam em grupos, murmurando entre dentes e lançando olhares cautelosos ao redor. Ele não ficou surpreso. Desde o anúncio do retorno de Voldemort, o ministério estivera à beira do pânico total. Os esforços de Amélia impediram que as coisas desmoronassem completamente, mas era evidente que todos estavam à beira de um colapso. Ao sair para o átrio principal, Harry viu Kingsley conversando com um grupo de aurores. A voz grave e calma de Kingsley cortava o ruído enquanto ele dava instruções, sua presença exigindo atenção mesmo sem esforço. Quando percebeu a aproximação de Harry, um raro sorriso surgiu em seu rosto. Ele dispensou os aurores com um aceno de cabeça e caminhou até Harry, dando-lhe um tapinha firme no ombro. Harry cumprimentou ele com um tom leve. "Como você está?" Harry deu uma risadinha, tirando sua nova licença do bolso e acenando com ela. "Acabei de tirar minha licença de aparatação." Kingsley ergueu uma sobrancelha antes de assentir lentamente. "Certo. Já que o torneio te emancipou, isso faz sentido. As vantagens de quase morrer várias vezes", respondeu Harry secamente. Kingsley soltou uma risadinha baixa, balançando a cabeça. "Dessa vez você realmente conseguiu. O ministro e eu somos seus bodes expiatórios, sabia?" Harry apenas sorriu, fingindo inocência. O chefe do Departamento de Cooperação Internacional em Magia e o ministro da Magia nem sequer sabiam que o torneio havia sido organizado pelo Lorde das Trevas. E um pobre aluno do 4º ano estava prestes a ser morto. "O que você espera que eu faça?" Kingsley apertou o ombro de Harry. "Pobre aluno do 4º ano? Você? Não me faça rir. E tudo isso foi planejado por Crouch Senior e Fudge antes de Bones e eu assumirmos." Harry deu uma risadinha. "Eu sei. Eles são meus bodes expiatórios, não vocês dois." Kingsley bufou, balançando a cabeça. "Você realmente dificulta a vida do ministério, sabia? Bones já teve que se esquivar das suas artimanhas mais de uma vez." "Ela vai superar isso", respondeu Harry com tranquilidade.
Além disso, se alguma coisa, eu acabei fazendo um favor a ela. Ninguém vai confiar nas políticas remanescentes de Food ou Crouch depois disso. Provavelmente, isso a poupa de alguns anos desfazendo a bagunça que eles fizeram. Talvez, disse Kingsley, olhando para ele com um leve sorriso irônico. Mas você está causando problemas. Algumas das pessoas mais velhas não gostam disso. Elas estão acostumadas com o ministério fingindo que está tudo bem. A Amélia disse algo parecido. Estou começando a achar que devia imprimir minha própria lista. Harry bufou e depois sorriu. Bom, eu não sou de fingir. Os lábios de Kingsley se contraíram, quase como se ele estivesse reprimindo um sorriso. Não, acho que não. Só, mantenha o equilíbrio. Você já tem inimigos de sobra. Ótimo, disse Harry. Mantém as coisas interessantes. Kingsley soltou uma risadinha baixa. Com certeza contarei isso para Amélia. Ela vai adorar saber que você está causando problemas de propósito. Harry deu-lhe um sorriso preguiçoso. Ela percebeu isso no momento em que puxei Crouch Jr. para que ela se levantasse. Kingsley murmurou em concordância. A propósito, Bones está investigando o depoimento dele. Ele mencionou alguns nomes, antigos comensais da morte que nunca foram presos. Não posso dizer que estou surpreso. Harry deu de ombros. Food já limpou os nomes deles com aquela última lei que aprovou antes de bater as botas. A prescrição médica vai cobrir tudo, e como o depoimento de Crouch Jr. é secundário, não será suficiente para elevar o crime para grave. Kingsley franziu a testa. Ele se lembrou de quando aquela lei foi aprovada. Tinha sido um circo. Crouch pai fora sacrificado por ter aprisionado injustamente Sirius Black, chefe da mais antiga e mais nobre casa dos Black. A reação foi brutal. O público estava furioso por um inocente ter sido mantido em Azkaban por mais de uma década, e com Crouch já com um pé na cova. Food aproveitou o momento para se apresentar como um salvador. Murmurou Kingsley. Eu me lembro daquela confusão. Food não parava de falar sobre como era a hora de restaurar a fé na justiça. E de alguma forma, isso se transformou em uma lei que tornou quase impossível usar Veritaserum nos chefes das famílias sagradas 28. Harry zombou. Claro que sim. Ele vendeu a ideia como uma forma de proteger inocentes de serem acusados injustamente, mas era apenas para garantir que os comensais da morte pudessem se safar. Assim que a situação se acalmou, ninguém se preocupou em questionar. Kingsley esfregou a testa, a frustração transparecendo em sua voz. E agora estamos presos a isso. O Veritaserum só é permitido se o Wizengamot votar a favor com provas concretas. Sem provas, sem soro. Food manipulou o público como um fantoche e garantiu a segurança das famílias tradicionais enquanto enchia os bolsos com as doações delas. Harry encostou-se na parede, observando Kingsley. É por isso que a confissão de Crouch Jr. não vai adiantar nada. Vão simplesmente descartá-la como os delírios de um homem perturbado que foi torturado e mantido em Azkaban por anos. Kingsley assentiu. Bones também sabe disso. Ela já está trabalhando em maneiras de contornar a situação, mas com metade do Wizengamot nas mãos dessas famílias, é uma batalha árdua. Alguns deles ainda insistem que Crouch Jr. esteve sob o efeito da maldição Imperius o tempo todo, mesmo depois de ele ter confessado tudo. Harry bufou. A velha guarda não pode se dar ao luxo de admitir que apoiou Voldemort desde o início. Eles distorcem qualquer história para parecerem inocentes. Sim, concordou Kingsley, com voz monótona. E a pior parte? Alguns dos mais novos já estão acreditando nisso. Eles são muito jovens para se lembrarem da guerra direito, e a velha guarda continua alimentando-os com a narrativa de que foram apenas algumas maçãs podres. Harry zombou. Parece que estão tentando pintar Voldemort como apenas um revolucionário incompreendido. Kingsley fez uma careta. Eles não são tão estúpidos assim, mas definitivamente estão tentando passar a ideia de que a maioria dos comensais da morte eram apenas desorientados, tentando minimizar toda a questão do fanatismo pela pureza do sangue. Isso os torna mais simpáticos. Puta merda, murmurou Harry. Eles estão mesmo tentando limpar a imagem dele? Não exatamente. É mais como se estivessem tentando separar Voldemort dos demais. Tipo, ele era um lunático, mas seus seguidores estavam apenas assustados e não sabiam o que estavam fazendo. É tudo uma questão de minimizar a culpa. Isso torna mais fácil perdoar e esquecer. É mesmo? Zombou Harry. Como se nenhum deles soubesse no que estava se metendo. Ninguém se torna um comensal da morte por acidente. Kingsley deu um suspiro cansado. Bones também sabe disso. Mas o problema é que aqueles que se lembram da guerra não querem revivê-la. Eles aproveitam qualquer desculpa para fingir que não está acontecendo de novo. Preferem se iludir pensando que a ressurreição de Voldemort é apenas um incidente isolado. É mais fácil acreditar que tudo não passa de um grande mal-entendido do que admitir que estão prestes a ser arrastados para outra guerra. Idiotas, murmurou Harry. Eles preferem esperar até que os comensais da morte comecem a matar suas famílias antes de levarem isso a sério. Kingsley esfregou a ponte do nariz. É da natureza humana. As pessoas não querem acreditar no pior até que ele esteja bem diante delas. Mesmo assim, algumas ainda tentam desviar o olhar. Harry zombou. É assim que as pessoas morrem. Kingsley olhou para ele com a expressão endurecendo. Exatamente. É por isso que Bones e eu estamos pressionando por medidas mais proativas, mas toda vez que tentamos, as famílias tradicionais começam a reclamar sobre a preservação da tradição e das liberdades civis. É uma grande bobagem, mas é eficaz. Eles conversaram um pouco mais, debatendo sobre como o ministério estava lidando com a bagunça deixada por Food e pelo governo anterior. Kingsley parecia cansado, mas determinado, e Harry não se preocupou em suavizar suas próprias opiniões. Não havia motivo para rodeios, o ministério era um amontoado de lixo disfuncional no momento. Quando Harry estava prestes a fazer um comentário sarcástico sobre burocratas que amarelavam, sentiu uma leve vibração do cartão de metal em seu bolso. Ele havia ativado a função de alerta recentemente. Retirando do bolso, deu uma olhada na mensagem.
aguardando na agência internacional de viagens do mundo mágico. Harry guardou o cartão no bolso e olhou para Kingsley. Parece que chegou a hora. Vou para a América do Sul em seguida. Não volto antes do fim do verão. Kingsley assentiu lentamente sem parecer muito surpreso. Cuidado lá fora. Corre o boato de que há alguma tensão entre as tribos da Amazônia. Pode ficar perigoso. Então, ele olhou nos olhos de Harry. Você é valioso demais para perdermos, Harry. Você também, Kingsley. Tenha cuidado. E com um aceno de cabeça, Harry se virou e subiu as escadas em direção ao Escritório Internacional de Turismo Bruxo. O lugar não estava muito cheio, mas ainda assim havia um fluxo constante de viajantes e funcionários circulando. Alguns deles o olharam com curiosidade, mas ele ignorou. A essa altura, ele já estava acostumado com as pessoas cochichando quando pensavam que ele não podia ouvir. Ao avistar Selena esperando perto da recepção, ele dirigiu-se para lá. Ela não era de chamar muita atenção e veste simples, cabelo arrumado e uma expressão séria. Os dois se abraçaram ao entrar, Selena se afastando apenas o suficiente para lhe lançar um olhar avaliador. Olha só para você, ela sorriu com desdém. 1 ano mais velha e ainda uma encrenca espreita. Harry zombou. Você fala como se eu fosse o responsável por trazer o Lorde das Trevas de volta dos mortos. Ela bufou. Justo. Mas, conhecendo você, provavelmente faria isso só para irritá-lo. Ele sorriu. Ele não é tão especial assim. Selena balançou a cabeça, um lampejo de divertimento em seus olhos. Certo. Vamos lá, Potter. O professor Gochal espera que peguemos o kit de runas antes de sairmos. Acha que consegue não explodir nada enquanto estivermos lá? Sem promessas, respondeu ele em tom de brincadeira. Eles entraram no pequeno e abafado escritório para pegar seus documentos de viagem. Cheirava a pergaminho velho e chá requintado, e as mesas estavam abarrotadas de formulários e penas que claramente estavam ali há mais tempo do que qualquer um se lembrava. A bruxa da recepção ergueu os olhos, demonstrando pouco interesse, e voltou a se concentrar em sua papelada. Selena caminhou até a mesa e pigarreou. Selena Rosier e Harry Potter, disse ela rapidamente. Viemos buscar nossas autorizações de viagem. A bruxa ergueu uma sobrancelha, lançando-lhes um olhar como se questionasse por que 2 adolescentes precisariam de vistos internacionais. Mas ao ver o rosto de Harry, sua expressão mudou, e ela sentiu, remexendo em uma pilha desordenada antes de retirar 2 envelopes lacrados. Aqui, murmurou a bruxa, empurrando os envelopes na direção de Selena. Assine aqui. E aqui. Selena pegou a pena, rabiscou seu nome depois de ler atentamente as letras miúdas e a entregou a Harry. Harry também leu o documento 2 vezes. Afinal, no mundo mágico, escrever seu nome podia lhe causar todo tipo de problema. Ao saírem do escritório, Selena deu uma olhada rápida nos documentos, conferindo-os para garantir que nada estivesse faltando. Satisfeita, ela os guardou na bolsa e se virou para Harry. Parece que está tudo certo. Nos encontraremos no aeroporto daqui a uma semana, disse ela. Harry assentiu com a cabeça, e eles trocaram um breve abraço antes de Selena se afastar, dando-lhe um pequeno sorriso. Tenha cuidado, tá? Harry sorriu de volta. Vou sim. Te vejo daqui a uma semana. Com um aceno de mão, Selena aparatou e Harry ficou parado por um instante, certificando-se de que ela havia ido embora. Quando o estalo característico da aparatação se dissipou, ele respirou fundo, olhou ao redor uma vez para garantir que ninguém o observasse e então desapareceu também. Capítulo 399. Harry reapareceu em um pátio abandonado nos arredores de Londres, perto de uma das antigas mansões em ruínas que ele vinha usando como esconderijo. De dentro, Bellatrix surgiu com um rosto quase fanático. Meu senhor! Ela caiu de joelhos sem hesitar, os olhos brilhando com uma devoção distorcida. Harry deu-lhe uma breve palmadinha na cabeça, como se estivesse a agradar um cão muito ansioso. Temos uma missão, Bella. Vamos encontrar as 2 últimas horcruxes do seu antigo senhor. O rosto de Bellatrix se contorceu em um nojo mal disfarçado ao ouvir o nome de seu antigo mestre. A ideia de servir aquele miserável sem nariz agora lhe parecia uma mancha no orgulho. Seus lábios se curvaram em um sorriso sarcástico, quase como se ela pudesse sentir o gosto amargo na língua. Houve um tempo em que ela teria matado por ele sem hesitar, mas agora? Agora ela o via como ele realmente era, um parasita patético mestiço agarrado à sua imortalidade roubada. Com prazer, meu senhor, disse ela com um tom de voz carregado de desprezo. Ela seguiu-o quando aparataram, seus movimentos fluidos e silenciosos, como uma sombra à espera de ordens. Caminharam pela trilha tomada pela vegetação em direção à cabana esquelética, e quanto mais se aproximavam, mais o ar parecia estranho, como se a própria terra estivesse doente. Trepadeiras espinhosas e raízes densas e emaranhadas sufocavam a trilha estreita, e o ar cheirava a decomposição. A velha cabana se erguia à frente, mal se sustentando, um amontoado miserável de madeira podre e pedras desmoronando. Bellatrix lançou um olhar para os destroços, com uma expressão de desaprovação no rosto. Ele fez deste lugar seu santuário, zombou, soando quase insultada. Patético. Harry não respondeu, apenas se aproximou da porta. Estendeu a mão e pressionou-a contra a madeira gasta, sentindo a leve pulsação da magia por trás dela. As proteções eram rudimentares, mas cruéis, concebidas mais para mutilar intrusos do que para impedi-los de entrar. Ignorou a forte sensação de magia negra arranhando sua pele e murmurou uma única palavra em língua de cobra. A porta rangeu ao ser destrancada, e o ar ao redor deles pareceu respirar aliviado. Ao entrarem, o cheiro de mofo e algo pior invadiu seus sentidos. Harry não se mexeu, mas Bellatrix torceu o nariz, com desdém evidente no rosto. O interior era tão miserável quanto o exterior. Móveis quebrados, um chão imundo coberto de sujeira e fezes de rato, e o tênue brilho de camadas de curativos. No centro da sala, meio enterrada na poeira, repousava uma bacia de pedra rachada, uma peça rústica esculpida à mão. Ele podia sentir a armadilha ali dentro, uma camada de magia de sangue, antiga e furiosa.
Sem hesitar, pronunciou outra palavra em língua de cobra, e a magia se contorceu, recuou e então se dissipou como névoa à luz do sol. Um estalo seco rasgou o ar, e a bacia se partiu ao meio, revelando uma pequena caixa enferrujada escondida em seu interior. Bellatrix olhou para a caixa com uma curiosidade mal disfarçada. É só isso? Uma delas, respondeu Harry. Ele puxou a caixa, examinando-a cuidadosamente. Ainda havia magia nela, mas parecia fraca e fragmentada, provavelmente degradada pelo tempo. Com um movimento rápido da varinha, ele quebrou a última proteção e abriu a tampa. Dentro havia um anel com uma pedra escura e rachada incrustada. Bellatrix enrijeceu, os olhos fixos nele com medo e reverência. Harry conseguia sentir o fragmento de alma dentro do anel, contorcendo-se e agitado, como um animal enjaulado lutando para escapar. A sensação era inconfundível, sombria, fétida e opressiva. Ele murmurou, observe. Essa sensação. Ele murmurou tentando compreendê-la. Sem dúvida. Ele podia sentir algo puxando as bordas de seus pensamentos, não o fragmento da alma, mas a própria pedra, como um sussurro prometendo-lhe um rosto do qual sentia falta. Ele ergueu a mão e sussurrou, observem. Mensagem do sistema. Não é possível ver através do item. Igual a capa da invisibilidade, refletiu Harry. Ele já havia descoberto há muito tempo que a capa carregava uma marca mágica distinta, algo que Dumbledore e Voldemort conseguiam sentir. No seu primeiro ano, mesmo escondido sob a capa enquanto se esgueirava para a sala onde a pedra filosofal era guardada, Quirrell e possuído por Voldemort, o sentiu. E durante a tarefa final do torneio tribruxo, Voldemort o avistou, apesar de estar escondido. Quando Harry dominou a visão astral, ele percebeu a mesma energia em Dumbledore também. Para ter certeza, ele fez vários testes, escondendo Bichento, Edviges, Névoa e até Petúnia sob a capa. Apesar de usar a visão astral, ele não conseguiu ver nenhum deles. No entanto, ele podia sentir aquela mesma marca, uma espécie de ressonância tênue e sobrenatural. Ele não sabia ao certo o que era, mas tinha uma teoria. Uma das 3 entidades da criação, talvez. Se a capa era uma delas, seria este anel outra? Ele examinou o anel mais de perto. O fragmento da alma estava preso ao próprio anel, e não à pedra. A pedra parecia uma gema negra comum, mas algo nela parecia estranho. A rachadura que a atravessava parecia antinatural, como se a própria pedra tivesse sido danificada durante algum ritual poderoso. Harry quase podia sentir uma presença sussurrante vinda dela, como se a pedra o estivesse puxando, testando sua vontade. Bellatrix permaneceu ajoelhada atrás dele, quase reverente, com os olhos fixos no anel. Harry olhou para ela, percebendo como ela parecia fascinada, mas também ligeiramente perturbada. Já viu isto antes? Perguntou ele, erguendo o objeto. Ela umedeceu os lábios, hesitante. Não, meu senhor. Ele nunca mencionou nada parecido. Mas é uma sensação ruim, como se o próprio ar se repelisse. Harry murmurou pensativo. Ele provavelmente guardou para si, considerando que não o culpo. Bellatrix inclinou a cabeça, a curiosidade falando mais alto. É importante, meu senhor? Sim, respondeu Harry, guardando o anel no bolso. Mas não é algo com que você precise se preocupar. Ela assentiu obedientemente, embora seus olhos permanecessem fixos no bolso dele. Harry ignorou, agarrando-a pelo ombro e desaparecendo com um estalo seco, reaparecendo no esconderijo. A mansão dilapidada permanecia silenciosa e sombria, o ar denso com os resquícios de antigas maldições. Fique aqui, disse Harry, soltando o ombro dela. Lembre-se do que eu lhe disse antes. Vou embora da Grã-Bretanha em uma semana. Bellatrix assentiu sem hesitar, seus olhos ainda ardendo com aquela devoção desvairada. Sim, meu senhor. Assim será feito. Harry lançou-lhe um último olhar antes de desaparecer novamente, desta vez chegando a uma costa rochosa com vista para uma gruta. Parou um instante para avaliar o ambiente. O estrondo das ondas, o vento cortando o ar e o cheiro salgado que o envolvia. Um caminho acidentado e irregular conduzia até a água, onde uma trilha quase imperceptível serpenteava pela formação rochosa. Voltou então seu olhar para a ilha ao longe. Nigel, você disse anteriormente que meu manto estava ligado a uma das 3 entidades da criação. Esta pedra também é uma delas? Um murmúrio ecoou em sua mente, quase pensativo. Sim, mas não posso dizer mais nada além disso. Desculpe, Harry. Harry não insistiu para saber mais. Se Nigel não podia dizer nada, não fazia sentido perder tempo com isso. A caverna em si não era um grande desafio, especialmente comparada à cabana dos esqueletos. A maioria das defesas era simples, armadilhas projetadas para manter os idiotas afastados ou afugentar os curiosos. Os inferir, porém, seriam um problema se ele já não soubesse o que esperar. Por fim, ele alcançou o vasto lago subterrâneo. A água negra jazia imóvel, como obsidiana polida, refletindo o teto de pedra irregular acima. No centro do lago, erguia-se uma pequena ilha rochosa com um tênue brilho esverdeado. Harry a observou com uma expressão de desagrado, já sabendo que ali se encontrava a bacia que continha a armadilha de poção de Voldemort. Ele não se deu ao trabalho de tentar invocar o barco manualmente. Em vez disso, examinou a caverna com visão astral, identificando os gatilhos mágicos entrelaçados no ambiente. Com o movimento da varinha, tocou a pedra à beira da água, murmurando um encantamento baixo. O lago ondulou e um pequeno barco antigo emergiu, deslizando até a margem. Parecia velho e surrado, como se estivesse ali há séculos. Ele entrou, ignorando o leve balanço, e deu um leve empurrão com sua varinha. O barco se moveu sozinho, cortando silenciosamente a água escura. Na metade do caminho, ele percebeu movimentos tênues sob a superfície, formas pálidas e distorcidas espreitando logo abaixo da linha de visão. Inferi.
Seus olhos mortos e vazios o encaravam, mas eles não se moveram para atacar. Ele sabia que era melhor não provocá-los. Enquanto não tocasse na água, eles não emergeriam. O barco raspou na pedra da ilha e Harry desembarcou. A bacia estava bem no centro, cheia daquele líquido verde doentio, brilhando fracamente na penumbra. Ele podia sentir a magia negra emanando dela, como uma maldição persistente impregnada no próprio ar. Ele não perdeu tempo pensando se havia alguma maneira de contornar a situação. Voldemort não era tolo, não havia truque, nenhuma brecha inteligente. A poção tinha que ser consumida para atingir a Horcrux. Com um suspiro, ele conjurou um simples cálice de prata e o mergulhou na bacia. O líquido encheu o cálice, girando lentamente como se relutasse em ser perturbado. Harry libertou um dementador de Potterheaven, e a criatura pairou sobre ele, suas vestes esfarrapadas ondulando no ar viciado e sufocante. O fedor fétido da decomposição preenchia a caverna enquanto ela soltava um suspiro ruidoso, claramente descontente por ter sido invocada. Olhou em volta com irritação, o pavor emanando de sua própria presença. Harry mal se mexeu, estendendo o cálice cheio da poção verde doentia. Chegou a hora. Beba isto e você estará livre. O dementador fixou suas órbitas vazias e sem vida nele, um sibilo baixo escapando de sua boca escancarada. Você prometeu, sussurrou, a voz oca e áspera. Harry assentiu com a cabeça, sem se incomodar com a presença daquilo. Sim, sim. Beba tudo isso e você está livre para ir. A mão esquelética do dementador estendeu-se, os dedos ossudos envolvendo a taça. Com um movimento lento, quase ressentido, levou o cálice até onde sua boca estaria. O líquido escorreu rapidamente, como se absorvido pelo vazio dentro de seu capuz. Harry apenas observou de braços cruzados, enquanto a criatura o engolia sem hesitar. Quando bebeu a última gota, o dementador soltou um som gutural, quase como um gemido de dor. Sua forma pareceu vacilar, tornando-se ainda mais esfarrapada e insubstancial. Então voltou-se para Harry, quase expectante. Está feito, disse Harry simplesmente. Vá, você está livre. A criatura hesitou por um instante, como se não pudesse acreditar, antes de se dissolver nas sombras e desaparecer de vista. O frio na caverna diminuiu, mas a estranha quietude permaneceu. Harry lançou um olhar para o cálice vazio antes de chutá-lo para o lado. Ele voltou sua atenção para a bacia. Como esperado, a Horcrux estava no fundo, o medalhão de Salazar Slytherin. Ele estendeu a mão e o pegou sem cerimônia, sentindo a leve pulsação do fragmento de alma aprisionado em seu interior. Sua corrente ainda brilhava apesar da sujeira, como se recusasse a perder o brilho mesmo naquele poço de decadência. Harry encarou o medalhão em sua mão, algo o incomodando profundamente. Franziu a testa, virando na palma da mão. Algo estava errado. Ele já conhecia Horcruxes o suficiente para sentir o fragmento de alma em seu interior, mas este não tinha a mesma presença repugnante e sufocante. Parecia vazio. Ele franziu a testa. O fragmento da alma morreu? Murmurou. Aquilo não fazia sentido. Fragmentos de alma não desapareciam assim. Eram resilientes, agarrando-se à vida mesmo nas condições mais hostis. Ele examinou o medalhão mais de perto, seus dedos traçando as gravuras desgastadas nas bordas antes de decidir ir direto ao ponto. Observar. Mensagem do sistema. Objeto identificado: medalhão de Salazar Slytherin falso. Encantado com feitiços de proteção menores. Contém uma mensagem endereçada ao Lorde das Trevas. Assinatura: Regulus Arcurus Black. Capítulo 400. Os olhos de Harry se estreitaram. Falso? Murmurou. Ele desengatou o fecho e abriu o envelope. Um pequeno pedaço de pergaminho amassado caiu em sua mão. Desdobrando, ele leu a mensagem em seu interior. Ao Senhor das Trevas. Sei que estarei morto muito antes de você ler isto, mas quero que saiba que fui eu quem descobriu seu segredo. Roubei a verdadeira Horcrux e pretendo destruí-la assim que puder. Encaro a morte na esperança de que, quando você encontrar alguém à sua altura, você se torne mortal novamente. R.A.B. Harry franziu a testa. Black? Ele não se importava com o fragmento da alma. Se estivesse morto, azar o dele. Ele poderia usá-lo para se fortalecer, mas não seria uma grande perda mesmo que tivesse desaparecido. Já o medalhão de Slytherin. Ele o queria. E não tinha certeza se Regulus havia conseguido destruir a alma dentro dele. Horcruxes não eram fáceis de destruir. Algo na mente de Harry fez sentido. O nome Regulus Arcurus Black despertou algo em suas memórias. Algo que estava profundamente enterrado. Então a ficha caiu. As memórias que ele arrancara dos fragmentos da alma despedaçada de Voldemort, meio esquecidas no caos de tudo mais, ressurgiram como uma lâmina afiada cortando a neblina. Uma cena. Voldemort, de pé na sala de estar, pediu a Régulo que lhe arranjasse alguém para uma tarefa. E Régulo, de postura rígida e obediente, respondeu que Creacher era o mais capaz dos elfos domésticos e que serviria às necessidades de seu mestre. Voldemort levará Creacher para a caverna. O obrigar a beber a poção da bacia enquanto os inferis circulavam lá embaixo. Creacher sofrerá, engasgando, contorcendo-se, gritando, e Voldemort o deixará para morrer. Esse sempre fora o plano. Mas os elfos domésticos não obedeciam às regras que Voldemort pensava que obedeciam. Creacher havia retornado, abatido e trêmulo, e contou tudo a Regulus. Foi assim que Regulus soube. Harry soltou um suspiro profundo, apertando o medalhão com os dedos. Ele não tinha pensado nisso antes. Vasculhar as memórias de Voldemort vezes demais, concentrado nas Horcruxes em si, não nos rostos ao fundo. Mas agora que viram o nome, tudo se encaixara. Regulus não mudou de ideia de um dia para o outro. Ele havia enviado a Voldemort seu próprio elfo doméstico. Ele tinha visto em primeira mão o que Voldemort fazia com aqueles que confiavam nele. Foi isso que o destruiu. Foi por isso que ele tentou consertar. Parece que terei que visitar Sirius. Harry gemeu. Dobby. Com um estalo seco, o elfo doméstico agitado apareceu, com os olhos arregalados e as orelhas se mexendo. Harry chamou Dobby. O que o mestre precisa? Harry sorriu.
Você pode me levar ao Largo Grimmauld, por favor? Este lugar tem proteções anti-aparatação, e estou com preguiça de remar de volta. Além disso, avise o elfo doméstico de Sirius que estou visitando. Vou esperar do lado de fora da casa. As orelhas de Dobby se ergueram, e ele assentiu com firmeza. Claro, Harry. Dobby vai te levar agora mesmo. Um instante depois, desapareceram com um estalo, reaparecendo do lado de fora do prédio sombrio e decadente que era o número 12 da Grimmauld Place. A rua estreita era silenciosa, ladeada por casas idênticas e sombrias que pareciam se misturar umas às outras. A própria casa parecia tentar se esconder do resto do mundo, quase como se não pertencesse àquele lugar. Dobby olhou em volta, examinando a área com um olhar rápido e paranoico. Dobby vai ligar para Creacher agora, Harry sussurrou, como se temesse ser ouvido. Um segundo depois, Creacher apareceu com sua expressão miserável de sempre, parecendo ainda mais decrépito do que da última vez que Harry o vira. Os olhos vermelhos do velho elfo se arregalaram ligeiramente ao perceber a presença de Harry, mas ele conseguiu fazer uma reverência trêmula. Sangue mestiço imundo. Creacher murmurou baixinho antes de Dobby lhe dar um tapa na nuca, fazendo-o cambalear. O grande Harry Potter não é imundo, Creacher. Dobby sibilou. Você não vai insultar Harry. Creacher lançou-lhe um olhar assassino, mas manteve a boca fechada, mal conseguindo conter os resmungos. Harry ergueu uma sobrancelha, divertido com a cena. Vim ver Sirius, disse ele. Seja útil e avise o que estou lá fora. Creacher resmungou algo incompreensível e desapareceu com um estalo. Dobby permaneceu imóvel, encarando o lugar onde o outro elfo estivera, como se o desafiasse a reaparecer e dizer algo mais. Você ficou arisco, Dobby, comentou Harry. Dobby estufou o peito, orgulhoso. Dobby protege Harry. Aquele Creacher imundo não deve falar mal de Harry. Harry deu uma risadinha. Obrigado, Dobby, mas palavras são só isso, palavras. Você não precisa se importar com elas. Ele balançou a cabeça. Pode voltar. Obrigado pela ajuda. Dobby sorriu radiante para ele. Não se preocupe, Harry. Com um estalo alto, o elfo doméstico desapareceu. Não demorou muito para Creacher reaparecer, abrindo a porta com sua habitual expressão azeda. Sirius estava logo atrás dele, encostado no batente da porta com um sorriso preguiçoso. Harry, cumprimentou Sirius, dando um passo à frente e dando um tapinha no ombro de Harry. Não esperava te ver aqui hoje. Entre. Harry acenou com a cabeça e entrou, lançando um olhar casual ao redor do corredor sombrio. O lugar parecia um pouco mais limpo do que antes, embora o ar ainda carregasse aquele cheiro mofado e de abandono. Não sabia que você ia aparecer, disse Sirius, conduzindo-o para a sala de estar. Está tudo bem? Sim, respondeu Harry. Só precisava verificar uma coisa. Achei que você pudesse ter alguma pista. Sirius ergueu uma sobrancelha, parecendo curioso enquanto se acomodavam nas poltronas gastas. Creacher espreitava perto da porta, resmungando algo entre dentes, mas um olhar fulminante de Sirius o fez sair correndo. Então disse Sirius, cruzando os braços. O que está te incomodando? Harry não se preocupou com nenhuma preparação. Você sabe alguma coisa sobre Regulus Black? Sirius piscou, pego de surpresa. Ele ergueu uma sobrancelha, claramente surpreso com a pergunta. Regulus? Por que esse interesse repentino? Harry deu de ombros. Me deparei com esse nome recentemente. Só queria saber se ele é parente seu. Sirius bufou, recostando-se na cadeira. É, Regulus Arcuro Black, meu irmãozinho. Ele olhou para a parede, onde estava impressa a árvore genealógica da família. Morreu jovem. O idiota se matou tentando impressionar Voldemort. Harry lançou-lhe um olhar interrogativo. Comensal da morte, então? Sirius bufou, um sorriso amargo se formando em seus lábios. É, se alistou quando mal tinha saído da escola. Achava que era algum grande dever familiar. Idiota completo. Ele desviou o olhar, o maxilar cerrado. Honestamente, ele não era um garoto mau, só estava muito envolvido com aquela baboseira de sangue puro que a mãe dele lhe contava. Achava que servir a Voldemort era nobre ou alguma besteira assim. Harry assentiu com a cabeça sem dizer nada. Percebeu como a expressão de Sirius endurecera, a antiga amargura transparecendo. Mas ele mudou de ideia, murmurou Sirius. Pelo menos, é o que eu acho. Ouvi de um dos antigos elfos domésticos que ele partiu em uma missão para Voldemort e nunca mais voltou. Mamãe ficou louca quando ele não retornou. Fingiu que ele ainda estava vivo por anos, que negação. Antes que Harry pudesse perguntar mais alguma coisa, Creacher apareceu do nada com um estalo alto, quase se atirando aos pés de Sirius. Seus olhos estavam arregalados e ele parecia completamente desesperado. Mestre Sirius não deve falar mal do Mestre Regulus. Creacher grasnou praticamente tremendo. Mestre Regulus foi corajoso. Mestre Regulus foi bondoso. Ele deu a vida pela nobre casa Black. Sirius olhou feio para o elfo. Do que você está falando, Creacher? Desde quando você decide o que eu posso ou não dizer? O lábio de Creacher tremeu, mas ele não recuou. Mestre Regulus não era tolo. Mestre Regulus era corajoso. Ele, Creacher, hesitou, parecendo em pânico, como se tivesse acabado de revelar um segredo perigoso. Harry lançou um olhar para Creacher, que parecia ter acabado de revelar algo que não devia. A figura curvada do elfo parecia ainda menor, suas mãos tremendo enquanto ele encarava o chão. Harry pensou em insistir para saber mais, mas a presença de Sirius complicava as coisas. Seu padrinho era muito próximo de Dumbledore, e Harry não confiava que ele manteria a boca fechada se a coisa ficasse séria. Ele precisava agir com cautela. Ele fechou os olhos por um instante, ativando sua visão astral. Um brilho suave tremeluzia nos andares inferiores da casa, uma presença familiar e sinistra. Outra Horcrux. Regulus devia ter conseguido roubá-la, mas parecia que não havia descoberto como destruí-la antes de morrer. Harry estalou a língua suavemente, ponderando suas opções.
Ele poderia simplesmente descer sorrateiramente e pegá-la, mas passar por Creacher não seria fácil. Elfos domésticos eram irritantemente bons em proteger coisas que valorizavam. Nem mesmo a caverna de Voldemort conseguiu deter os elfos domésticos, principalmente porque Voldemort não os considerava dignos de preocupação e nunca os levou em conta ao criar suas proteções. Foi por isso que Dobby conseguiu aparatá-los sem problemas, apesar das proteções anti-aparatação. Harry tinha um palpite de que Regulus fez o mesmo com Creacher. Usou o elfo para entrar e sair da caverna sem se preocupar com o barco ou com as armadilhas. Harry então se levantou, esticando as pernas. Você já comeu, Sirius? Sirius deu de ombros preguiçosamente. Acabei de acordar, admitiu. Harry deu um sorriso irônico. Já imaginava. Deixa eu preparar algo. Também estou morrendo de fome. Eu pediria para o Creacher, mas ele provavelmente me envenenaria. Sirius soltou uma risada rouca. Parece bem plausível. Harry foi até a cozinha com Creacher seguindo-o como uma sombra mal-humorada, resmungando insultos baixinho. Harry não se deu ao trabalho de reagir, apenas lançou-lhe olhares de soslaio de vez em quando. Ele podia sentir que a lealdade de Creacher a Regulus ainda era profunda. Isso era algo com que ele podia trabalhar. A cozinha em si era velha e suja, mas pelo menos as bancadas estavam limpas. Harry acenou com a varinha para conjurar alguns ingredientes da despensa. Ovos, pão, algumas fatias de bacon que pareciam um pouco suspeitas, mas cheiravam bem depois de um feitiço de limpeza rápido. Ele quebrou 2 ovos em uma tigela, batendo-os com um pouco de leite e uma pitada de sal. O som crepitante do bacon na frigideira ecoou pelo ar, e Creacher o encarou de canto com desconfiança, como se estivesse avaliando suas habilidades culinárias. Você está muito quieto, comentou Harry sem levantar os olhos. Não tem nada a dizer enquanto eu alimento seu mestre? Creacher resmungou algo ininteligível, mas Harry captou as palavras meio sangue imundo e mestre Regulus. Harry apenas deu um sorriso de canto de boca. Você foi bem rápido em defender Regulus lá atrás, disse Harry casualmente, jogando bacon para o alto com um movimento preciso da varinha. Por quê? O rosto enrugado do elfo doméstico se contorceu em indignação. Mestre Regulus era nobre, corajoso, morreu pela honra da família. Harry murmurou algo indiferente, despejando os ovos batidos em outra frigideira. Morreu por honra, é? Não pareceu ser o caso pelo que Sirius disse. Creacher mostrou seus dentes amarelados, parecendo querer atacar Harry. Mestre Sirius nunca entendeu. Pirralho ingrato. Mestre Regulus tentou consertar as coisas. Harry virou os ovos com o movimento da varinha, tomando cuidado para manter a voz calma. Corrigir o quê? O elfo hesitou, um lampejo de medo cruzando seus olhos. Parecia dividido, seus dedos finos tremendo como se estivesse lutando para conter a língua. Harry percebeu, mas não insistiu. Em vez disso, pegou alguns pratos do armário e começou a empilhar a comida. Sirius entrou na cozinha justamente quando Harry estava arrumando os ovos com bacon no prato. Ele olhou para a comida com evidente aprovação. Cheira bem, disse ele, sentando-se em uma das cadeiras bombas. Não se acostume muito com isso, respondeu Harry com um sorriso irônico. Eu não sou seu chefe particular. Sirius sorriu, pegando um garfo. Se isso significar que eu não preciso comer as tentativas de comida do Creacher, eu posso simplesmente te acorrentar ao fogão. Harry lançou-lhe um olhar seco. Experimente e veja como sua cama se transforma num pântano rapidinho. Sirius soltou uma gargalhada e começou a comer, claramente apreciando o café da manhã. Creacher, enquanto isso, ainda estava perto da porta, visivelmente agitado. Harry olhou para ele e depois para o corredor. Você começa, disse Harry casualmente. Vou dar uma mijada e já volto. Sirius apenas acenou desanimado, ocupado demais devorando a comida para notar algo estranho. Saindo da cozinha, Harry caminhou em direção ao porão, onde sentirá a Horcrux mais cedo. Ele não havia dado mais do que alguns passos quando Creacher surgiu à sua frente, bloqueando o caminho, com os olhos pequenos e penetrantes semicerrados em suspeita. O banheiro é por ali, resmungou Creacher, apontando para a escada com um dedo nodoso. Harry se abaixou até a altura dele, mantendo o tom de voz calmo. Olha, Creacher, vou ser sincero com você. Você não pode contar para ninguém, principalmente para Sirius. Eu encontrei o medalhão falso e o bilhete de Regulus. Sei como destruí-lo. Você me deixa dar uma olhada? Que objeto? Creacher congelou, seus olhos arregalados se transformando em uma mistura de choque e esperança. Ele torceu as mãos, murmurando para si mesmo, e então seus ombros caíram. Parecia dividido entre a lealdade ao seu mestre, há muito falecido, e seu dever inato de proteger os segredos da família Black. Mestre Regulus ordenou que Creacher o escondesse, o mantivesse em segurança. Creacher sussurrou quase para si mesmo. Suas mãos sujas tremiam, e ele olhou para Harry com algo que lembrava desespero. Mestre Regulus tentou destruí-lo, mas ele não se quebrava, não queimava, não cedia. Creacher não conseguiu destruí-lo. Harry assentiu lentamente. Parece certo. Horcruxes são coisas terríveis, mas eu sei como destruí-la de vez. Deixe comigo, Creacher. Seu mestre teria querido que fosse destruída. O elfo hesitou, seus lábios tremendo, e então finalmente deu um pequeno aceno de cabeça relutante. Sigam, Creacher, murmurou, descendo as escadas arrastando os pés. Harry seguiu, o ar ficando cada vez mais frio à medida que desciam para o porão úmido e sombrio. Eles passaram por pilhas de caixas velhas, móveis quebrados e camadas de poeira que pareciam ter séculos. Finalmente, Creacher o guiou até um compartimento escondido atrás de uma pedra solta na parede. Com um grunhido, o elfo a puxou, revelando uma pequena caixa imunda envolta em camadas de pano esfarrapado. Creacher o retirou, segurando nas mãos como se fosse ao mesmo tempo precioso e amaldiçoado. Mestre Regulus, ele fez Creacher jurar que o manteria escondido, mas Creacher falhou.
Mestre Regulus morreu, e Creacher não conseguiu destruí-lo. Harry retirou cuidadosamente a caixa das mãos de Creacher, desfazendo o pano que a envolvia para revelar o medalhão de Slytherin, tão ornamentado e ameaçador quanto se lembrava. O emblema da serpente brilhava fracamente mesmo na penumbra, e a sensação opressiva da magia negra o envolvia como uma fumaça densa. Harry lançou um olhar para o elfo desamparado. Você fez o seu melhor, Creacher. Regulus não o culparia. Agora, vou garantir que o trabalho dele esteja terminado. Creacher assentiu lentamente com a cabeça trêmula, claramente ainda atordoado. Se o mestre Regulus assim o desejasse, Creacher obedeceria. Harry usou a palavra observar no medalhão. Mensagem do sistema. Item, medalhão de Salazar Slytherin. Forjado com a antiga magia da língua das cobras, o medalhão amplifica a força de vontade do portador e seu domínio sobre feitiços serpentinos. Aumenta o carisma e a influência ao lidar com seres mágicos, especialmente serpentes e criaturas de natureza sombria. Contém um encantamento mnemônico, permite ao portador acessar memórias ancestrais selecionadas da linhagem de Slytherin. Efeito secundário, proteção contra manipulação mental sutil e encantamentos. Status, corrompido, um fragmento de uma alma fragmentada se âncora em seu interior, distorcendo seus poderes e projetando emoções opressivas sobre quem o usa. Harry esboçou um leve sorriso. Bom item, murmurou para si mesmo. A magia da Sonserina sempre fora impressionante. Uma pena que Voldemort a tivesse corrompido com seu patético fragmento de alma. Fechando os olhos, Harry entrou na dimensão astral. Seus sentidos se expandiram enquanto seu corpo permanecia imóvel, mas sua consciência se estendia além, serpenteando pela intrincada teia de magia negra que envolvia o medalhão. O fragmento de alma pulsava como uma ferida purulenta, enviando ondas de energia corrompida pelo ar. 15 minutos depois, quando Harry abriu os olhos, o medalhão estava livre do fragmento da alma, mas gotas de suor se acumulavam em sua testa. Voldemort não havia escolhido suas Horcruxes aleatoriamente. Embora o diário e o distintivo de monitor-chefe tivessem um valor sentimental maior do que qualquer outra coisa, algumas das outras haviam sido claramente escolhidas por suas propriedades mágicas. O diário e o distintivo eram simples, objetos de valor sentimental, sem nenhuma magia mais profunda, apenas ódio e raiva puros impregnados neles. A taça de Elgoflepufo tornará o fragmento de alma em seu interior mais resistente, alimentando-se da magia da taça para se fortalecer através da força vital, tornando-o mais durável que ele já encontrara. O diadema da Corvinal, por outro lado, fora extremamente astuto, ardiloso e perspicaz, sem dúvida graças à sabedoria inata e à percepção mágica de Rowena. O fragmento aprisionado nele era praticamente um conspirador por si só, mas o medalhão era algo completamente diferente. O fragmento da alma era teimoso, agarrando-se com unhas e dentes, fortalecido pela natureza de amplificação da vontade do medalhão. Isso tornava a alma mais forte, quase como se ela revidasse quando Harry tentava desvencilhá-lo. Pior ainda, o medalhão tinha proteção contra manipulação mental, dando ao fragmento alguma resistência até mesmo contra o poder da alma astral. Tinha sido um verdadeiro saco, mas estava feito. Harry encostou-se à parede de pedra, ainda recuperando o fôlego, e atirou o medalhão em direção a Creacher. O elfo recuou assustado e então hesitante segurou-o girando nas mãos. Você pode ver por si mesmo, disse Harry, enxugando o suor da testa. O feitiço ruim passou. Creacher parecia incrédulo. Ele segurava o medalhão como se fosse algo precioso, seus dedos nodosos traçando o contorno da serpente gravada. Mestre Regulus, ele ficaria tão orgulhoso. Harry se levantou do chão, esticando os ombros rígidos. Pode ficar com a réplica que seu mestre deixou na caverna, disse ele, tirando o medalhão falso do bolso e atirando-o em Creacher. O elfo o apanhou com as mãos trêmulas, olhando para ele como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Mas eu preciso daquele, acrescentou Harry, apontando para o medalhão verdadeiro que Creacher ainda segurava. Creacher hesitou com as mãos tremendo enquanto olhava entre os dois medalhões. Finalmente curvou a cabeça e estendeu o verdadeiro para Harry com um movimento lento e relutante. Harry pegou o objeto, virando na mão. O motivo da serpente brilhava fracamente na penumbra, e ele não pôde deixar de se perguntar que tipo de satisfação perversa Voldemort obtinha com sua obsessão pelo legado da Sonserina. Você se saiu bem, Creacher, disse ele, guardando o medalhão no bolso. Regulus teria apreciado. Creacher não respondeu de imediato, apenas acenou com a cabeça fraco e pesaroso. Mestre Regulus, era nobre. Creacher, falhou com ele. Harry balançou a cabeça e deu um leve tapinha no ombro de Creacher. Não, você fez um bom trabalho. Você o manteve seguro. E se não fosse por você, eu não teria conseguido fazer aquilo pelo qual Regulus morreu. Creacher ergueu o olhar, os ombros um pouco mais eretos do que antes. Sim, Mestre Potter sussurrou, a voz quase firme pela primeira vez em muito tempo. Pela primeira vez em anos, Creacher parecia realmente livre. Harry assentiu com a cabeça, satisfeito por o velho elfo parecer ter encontrado algum conforto nisso. Ele olhou para o alto da escada, percebendo que havia se ausentado por mais tempo do que pretendia. Sirius não era o sujeito mais perspicaz quando se tratava de sutilezas, mas até ele começaria a se perguntar para onde Harry tinha ido. Enquanto Harry subia de volta, ainda conseguia ouvir Creacher murmurando para si mesmo sobre Regulus, uma mistura de orgulho e tristeza. Ignorou-o e empurrou a porta voltando para a cozinha. Sirius estava na metade do seu segundo prato, claramente apreciando a comida. Já era hora, disse Sirius com a boca cheia de ovos. Pensei que você tivesse se perdido ou decidido redecorar o lugar. Harry bufou, deixando-se cair na cadeira. Se eu fosse fazer isso, começaria por me livrar daquele retrato berrante da sua mãe. Sirius fez uma careta, mas não conseguiu esconder o sorriso. Merlin, se você pudesse se livrar disso, eu beijaria suas botas. Aquela coisa maldita tem pulmões de Banshee. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos,
ou para incentivar o canal. Vire membro. Muito obrigado!